Um chefe irresistível. Introdução. Memorando. Para as funcionárias solteiras do escritório. De Cindy Cooper, ex-patinha feia. Referente. Meu plano de me casar com meu chefe. Como sabem, eu sou apaixonada por Kylie Pretzi, meu superior há anos, mas o executivo bonitão nunca reparou em mim. Bem, graças à radical mudança de visual que me deram de presente no aniversário, finalmente chamei a atenção de Kylie. Descobri, porém, que há uma boa distância entre a sala de reuniões e o altar. Considerando que Kylie é um solteirão convicto, imagino que terei de me empenhar muito para provar que o verdadeiro amor está bem na porta do escritório dele. Prólogo. Os segundos se sucediam. Cindy Cooper deu uma espiada no relógio de pulso. Faltavam 8 minutos para meia-noite. 8 minutos para que se iniciasse a festa no auditório da Corporação Barrington com votos de Feliz Ano Novo. 8 breves minutos para que se revelassem resoluções e se trocassem votos de felicidade com beijos e abraços. O pensamento obrigou Cindy a olhar por sobre os aros do óculos para o homem atrás da grande escrivaninha de carvalho, do outro lado da sala. De cabeça baixa, ele estudava as pastas sobre a mesa. A luz da luminária brilhava contra as ondas de seus cabelos castanhos, e ele mantinha os largos ombros curvados de preocupação com os projetos. Os dedos que viravam as páginas eram bronzeados e fortes, a exemplo das mãos e dos antebraços. Claro que os braços estavam cobertos pelas mangas do casaco naquela noite, por causa da festa lá embaixo, do qual haviam escapulido a fim de analisar o projeto. Mas Cindy já o vira em mangas de camisa, arregaçadas até os cotovelos, nos muitos serões que costumavam fazer. Para reavivar a imagem daquela pele de oliva sobre músculos poderosos, bastava-lhe fechar os olhos. Kelly Prentice, o homem que ocupava suas fantasias, o homem que lhe roubara o coração, o vice-presidente da divisão de novos produtos, o homem de quem ela era assistente pessoal. Em poucas palavras, Cindy estava terrivelmente atraída pelo chefe, mas nem passava pela cabeça dele o que ela sentia. Baixando o rosto, Cindy tentou concentrar-se nos prospectos em seu colo. Uma vez que as caprichadas colunas de números teimavam em se embaralhar, restou-lhe pensar na música animada que tocava 4 andares abaixo, bem como na perda de oportunidade de dançar nos braços de Kylie. Não que ele tivesse vontade de dançar com ela, mas talvez a convidasse 1 ou 2 vezes se estivessem lá com os outros, em vez de sozinhos lá em cima. Logo chegaria a hora mágica e rolhas de champanhe saltariam. Alegria e divertimento eram as palavras de ordem para todos os funcionários da corporação Barrington e seus acompanhantes. Todos menos ela e Kyle. Mais uma vez olhou. Oh, por que ele tinha que se dedicar tanto ao trabalho? Por que era tão consciencioso? E por que tinha de ser tão bonito? Cindy mudou de posição no sofá de couro. Não era por isso mesmo que se apaixonara por Kyle? Sua dedicação extrema ao que fazia para viver? Sem falar em seus incríveis olhos castanhos, se ao menos conseguisse chamar a atenção dele, nem que fosse por um segundo. Mas por que Caio notaria? Com aqueles cabelos castanhos lisos e olhos verdes comuns, não chegava a parar o trânsito. Não soubera sempre disso? Não obstante, dedicava-se a Kyle, à divisão de novos projetos e à corporação Barrington, fazendo serão sem nunca reclamar. Aliás, ansiosa para colaborar, quando o chefe lhe pedia para ficar até mais tarde. Tal postura deveria pesar. Seu compromisso e lealdade para com a empresa deviam ser suficientes para chamar a atenção de Caio. 3 batidinhas na porta chamaram a atenção de ambos. Mildred Van Hess, assistente pessoal do presidente da corporação, Rex Barrington II, de longa data, enfiou a cabeça pela fresta. Eu não acredito que eles estão trabalhando, exclamou. Então, seus olhos brilharam. Pensando bem, acredito. Kylie sorriu, aquele jeito sexy que nunca falhava em afetar Cindy. Se ao menos o sorriso fosse para ela e não para Mildred. Bolas, não era proibido sonhar, era? Cindy e eu resolvemos dar uma fugidinha e trabalhar mais um pouco no novo projeto. Sabe que vamos apresentá-lo ao Sr. Barrington em 2 semanas. Sim, e estamos muito curiosos a respeito, revelou Mildred. Mas o ano novo chega em poucos minutos e vocês dois têm que descer e participar da festa. É uma ordem direta do chefe em pessoa. Baixou o tom ao completar. Ele vai dar uma grande notícia logo após a meia-noite. Ah, é? Interessou-se Kyle. Mildred olhou para Cindy. Acha que consegue convencer esse homem a voltar para a festa? Cindy mal disfarçou a euforia. Queria abraçar Mildred. Daria tudo para pôr as pastas de lado e juntar-se aos colegas na festa. Verei o que eu posso fazer, declarou tirando os óculos. Ótimo, aprovou Mildred. O Sr. Barrington quer um ano novo perfeito para todos. Tão logo a porta se fechou, Cindy olhou para o chefe. Só mais 1 minuto, pediu ele. Então descemos.
Claro, concordou ela, frustrada. Podia esperar mais um minuto. Passaria o tempo conjecturando sobre o ano novo perfeito de que Mildred falara. Quanto a Caio, não tinha dúvida. Ele adoraria comemorar o Réveillon fazendo serão sobre uma montanha de trabalho. Naquele exato momento, devia estar se deliciando. Quanto a si mesma, a noite teria que ser outra para que considerasse perfeita. Música leve, castiçais, uma ou duas garrafas de champanhe de primeira, uma dança lenta e sensual junto ao homem dos seus sonhos. Quase podia ouvir a música, sentir o peito duro de Caio sob suas mãos. 5 segundos antes da meia-noite, ele lhe acariciou o queixo, erguendo-o até que seus olhares se encontrassem. O desejo expresso nos olhos castanhos aqueceu-lhe o sangue, fez seu coração dar um pulo. Você é meu mundo, sussurrou ele. Minha vida. O desejo avassalador o tornava rouco enquanto arrepios percorriam a pele dela. Então, quando Caio capturou seus lábios na boca quente e úmida, inúmeras sensações a assaltaram. Sobre as investidas da língua exigente, Cindy estava a ponto de se render. Aquele beijo de ano novo a deixou de pernas bambas. Agarrada aos ombros dele, ela ouvia a alma cantar de pura alegria. De volta à realidade, Cindy olhou as horas. Faltavam 5 segundos para meia-noite. 4, 3, 2, 1. Bem, acabavam de entrar no ano novo. Sem gritos nem assobios, nem confete, nem champanhe, nem resoluções, nem votos de felicidade, sem um abraço, sem sequer um beijo apaixonado. A decepção era um nó na sua garganta, mas não deixaria aparecer a frustração. Não permitiria que seu sentimento aflorasse, não tendo de encontrar os amigos e colegas no auditório. Não quando todos tentavam se divertir na festa. Recusava-se a estragar a alegria e a animação de todos, e preferia morrer a deixar Kyle ver o quanto ela estava chateada. Não, manteria a cabeça erguida. Daria seu melhor sorriso, riria seu melhor riso. Ninguém testemunharia sua dor, nem adivinharia sua mágoa. Sentindo-se miserável, Cindy mordeu o lábio inferior com força e, silenciosa, desejou a si mesma um feliz ano novo. Capítulo 1. Cindy fechou a gaveta do arquivo e tratou de arrumar a mesa antes de encerrar o dia do trabalho. Só esperava que Caio não lhe pedisse para fazer serão naquela noite. Em qualquer outra ocasião, ficaria até mais tarde, de bom grado, mas para aquela noite tinha planos. Planos importantes. Ao menos para ela eram importantes. Durante aquela semana e meia, desde a festa do Ano Novo, vinha se sentindo esquisita. Nas horas mais estranhas, experimentava perturbação, insatisfação, amargura e mágoa. Até então, conseguira esconder tais sensações do chefe e dos colegas, e o seu desempenho no trabalho não se afetara. Mas elas pareciam se intensificar. Claro que sabia qual era a causa disso tudo. Estresse. Estresse mais a atração não resolvida que sentia por Caio. Tinha que tomar alguma providência. Não podia permitir que as emoções interferissem no trabalho. Controlara-se bravamente até o momento. Contudo, se ao menos Caio se lembrasse daquele dia especial para ela. 2 batidas na porta e o chefe entrou com uma braçada de pastas. Não está de sair, está? Indagou ele. Ainda tem os documentos para ler e um telefonema para fazer, mas esperava. Não posso ficar até mais tarde hoje, declarou Cindy. Fiz planos. Entendo. Nesse caso, ele parecia surpreso. Cindy sentiu a culpa trespassá-la como uma lâmina. Era uma funcionária conscienciosa e odiava decepcionar o chefe. Na verdade, aceitava fazer serão mais por egoísmo. Adorava ficar na companhia de Caio. Adorava envolver-se com o trabalho. Adorava perder-se no entusiasmo dele pelos projetos que criavam. Naquela noite, porém, seria diferente. Eu vou jantar fora, explicou mais calma. Os belos olhos castanhos do chefe reluziram. Ah, vai sair com as outras moças? Cindy confirmou novamente irritada. Preferia morrer a revelar o verdadeiro motivo do jantar. Uma comemoração promovida por ela. Mas como ele pudera deduzir tão prontamente que ela sairia com as colegas de trabalho? O que a impediria de sair com um grupo de rapazes bonitões? Sua vozinha interior respondeu. Considerando o tempo que dedica ao trabalho na divisão de novos produtos, é impossível que tenha amigos fora de Barrington. Além disso, não está mesmo interessada em sair com ninguém, além do seu chefe, claro. De qualquer forma, Kyle não tinha o direito de fazer deduções a respeito da sua vida social. Divirtam-se, desejou ele, e se foi. Cindy viu-se só, fervendo até a medula dos ossos. Hoje é o meu aniversário, murmurou para a sala vazia. E você se esqueceu, Caio. De novo. Precisou de 30 segundos para controlar a mágoa e o ressentimento. Tinha que tomar uma providência, tinha que tomar uma atitude drástica.
Parabéns pra você, cantavam as 4 amigas meio desafinadas. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pondo de lado a depressão, Cindy abriu seu melhor sorriso. Vocês são demais. Agradeceu, admirando o bolo com 30 velhinhas no meio da mesa. Mas o que pretendem? Cegar todos os habitantes de Fênix com esse fogo? Rachel Sinclair riu. Pois então sopre logo, e já estou ficando cega. A contadora Rachel fora a primeira pessoa com quem Cindy fizera amizade ao entrar para Barrington. Minhas velhinhas podem até incomodar, mas as suas sempre vão brilhar mais do que as minhas. Alfinetou Cindy. Não precisa lembrar, resmungou a amiga. Todo mundo já sabe que eu sou a mais velha do grupo. Cindy inclinou-se sobre o bolo. Espere! Gritou Molly Doyle, criadora de promoções e marketing no departamento de publicidade. Tem que fazer um pedido antes. Isso mesmo, apoiou Olivia McGorry, do departamento jurídico da Barrington, balançando seu copo de água com gelo. Se conheço Cindy, ela vai desejar ter alguma coisa, como o Sr. Kyle Prentice, apostou Sophia Shepperton. Cindy arregalou os olhos para Sophia, uma secretária normalmente retraída. Sentiu que enrubescia. Ora, não devia se constranger. Estava entre amigas. Elas sabiam o que acontecia entre ela e o chefe. Ou melhor, o que não acontecia. Não, nada de tristeza nessa noite. É meu aniversário. Inclinou-se de novo sobre o bolo. O desejo, insistiu Rachel. Está bem, está bem. Cedeu Cindy. Fechou os olhos e a imagem de Kyle tomou conta de tudo. Não sabia se desejava só um beijo dele ou uma proposta de casamento para resolver seu problema de vez. Escolheu a segunda opção e apagou as velas com um sopro forte. As amigas aplaudiram. Cindy recolocou os óculos sobre o nariz, puxou uma cadeira e sentou-se. Olivia lembrou-se de algo. Eu espero que não se importem, mas eu convidei a Patrícia. Do departamento, pessoal? Indagou Sofia. Ela mesma, confirmou Olivia. Ela é tão tímida, achei que lhe faria bem participar da nossa festinha. Todas aprovaram. Rachel voltou-se para Olivia. Você não sabe se ela tem mais de 31, sabe? Lamento, mas acho que não. Rachel murchou. Ora, são só números. Cindy riu. É o seu destino ser a mais velha, conforme-se. Patrícia me disse que tinha um encontro e talvez se atrasasse, comentou Olivia. Aqui está ela. Chamou-a com um gesto. As moças trocaram cumprimentos amigáveis. Desculpe-me pelo atraso, pediu Patrícia a todos. A Cindy desejou. Feliz aniversário, querida. Obrigada, disse Cindy. Abram espaço, garotas. Sente-se, Patrícia. Estou feliz que tenha vindo. As moças abriram mais uma vaga com muito barulho. Patrícia apoiou os cotovelos na mesa. Parece que a minha vida se transformou num grande encontro desde que o ano começou. Por causa do anúncio do Sr. Barrington? Indagou Olivia. Patrícia fez que sim. Ele vai mesmo se aposentar? Especulou Rachel. Quase caí dura quando ele falou, disse Molly. Ora, ele anunciou que ia se aposentar na festa de Ano Novo porque queria que comemorássemos, opinou Cindy. Ele pode até ter desejado nos poupar da ansiedade, declarou Sofia. Mas toda a corporação está em polvorosa. O que será que vai acontecer com Mildred? Cogitou Rachel. É assistente pessoal do Sr. Barrington desde... Cindy tentou calcular os anos. Desde sempre. Acham que ela vai se aposentar também? Indagou Olivia. Todas olharam para Patrícia, diretora assistente do departamento pessoal, que devia conhecer o destino de Mildred Van Hess. Só se ela quiser, afirmou a moça. Sempre haverá um lugar para ela na corporação Barrington quando ela quiser trabalhar. O ar tornou-se mais leve com o alívio de todos. Eu só queria saber quem vai tomar o lugar do Sr. Barrington, disse Sofia. De novo, todas se voltaram para Patrícia. Ela parecia não ter ideia de quem sucederia o presidente. Contudo, ansiosa para integrar o grupo, pensou numa resposta. Bom, eu ouvi dizer que o filho do Sr. Barrington talvez assuma o cargo, Rex III. Apressou-se em repetir, mas são só boatos. Ele não está cuidando das relações internacionais? Questionou Cindy. Patrícia confirmou. Molly assanhou-se. Será que ele é solteiro? Sofia pegou o tiragosto. Será que ele é bonito? Todos riram. Já imaginaram se Rex III se apaixona por uma de nós? Fantasiou Sofia. E se casa? Seria demais, concordou Rachel. Seria um milagre, opinou Olivia. A menção de amor e casamento, Cindy sentiu a tristeza esgueirar-se como sombra traiçoeira e quis mudar de assunto.
Ai, onde está a garçonete? Vamos pedir logo o jantar e saborear esse bolo maravilhoso. As moças gastaram alguns minutos escolhendo pratos no menu. Assim que a garçonete se afastou, Rachel sorriu para as amigas. Do que falávamos mesmo? Fantasiávamos sobre casar com Rex III, lembrou Sofia. Embora não apreciasse o tema, Cindy divertiu-se com aquela referência ao filho do patrão. Se não tomassem cuidado, logo o apelido se espalharia pela corporação. Eu só me caso com um cavalheiro, afirmou Molly, de alma sensível e que queira pelo menos 5 filhos. Cindy olhou compassiva para a amiga que nunca falava dos pais ou de irmãos. Apenas sonhava com uma grande família que pretendia formar algum dia. Molly tinha mais segredos do que queria fazer crer. Eu quero um homem com situação estável, que seja de confiança, disse Olivia. Para mim isso é fundamental. Stanley Whitcomb, o chefe de Olivia, encaixava-se na descrição. Ele era um pouco velho demais para a amiga, mas até que poderiam ser felizes juntos. Mas e o fogo? Questionou Rachel. A paixão? Falou a dona comportadinha, alfinetou Cindy, sabendo que a moça era incapaz de sair da linha. Ah, todo mundo precisa de um pouco de paixão, insistiu Rachel amuada. Então todas riram, incluindo ela. Segurança é a palavra-chave, opinou Olivia. E você, Patrícia? Indagou Sofia. O que procura num homem? O pânico cintilou nos olhos verdes da moça. A cor que lhe tomou as faces foi como uma resposta. Ela está apaixonada, concluiu Cindy. Perdidamente apaixonada. É uma paixão recolhida. Que interessante. Quem será o homem de sorte? Deixe-na em paz, ralhou Rachel. É nova no grupo, não querem que ela despeje tudo no primeiro encontro, querem? É verdade, ela precisa nos conhecer um pouco primeiro, concordou Molly. Inclinou-se para encarar Patrícia. Depois nós a faremos contar tudinho. Olivia colocou atrás da orelha uma mecha dos longos cabelos ruivos. E aniversariante, ainda não nos contou o que ganhou do chefe. Ele mandou flores? Especulou Molly. Ou uma caixa de bombons? Arriscou Sofia. Cindy murchou. Hora da revelação. Estava entre amigas e elas não mereciam que lhes mentisse. Respirou fundo. Ah, ele não me deu nada. O silêncio tomou conta da mesa enquanto as moças absorviam a mensagem e tiravam conclusões a partir dela. Oh, querida, sinto muito, disse Rachel por fim, tocando-lhe o pulso. Talvez ele tenha reservado alguma coisa para amanhã, animou Patrícia. Talvez tenha se enganado com a data, aventou Sofia. Cindy balançou a cabeça. Não, ele não se enganou com a data, ele esqueceu mesmo. Não pode ter certeza disso, opinou Olivia. Eu tenho certeza, afirmou Cindy. Absoluta. É preciso encarar os fatos, meninas. Kylo nunca vai olhar para mim como mulher de carne e osso. Eu sou apenas a sua assistente e ponto final. Suspirou. Eu concluí que está na hora de desistir de Caio. Era uma resolução deprimente para todas. Quando uma delas perdia a esperança de encontrar o verdadeiro amor, os sonhos de todas pareciam ficar fora de alcance. Após um minuto de reflexão, Rachel indagou. Cindy, você já pensou em adotar outra estratégia? O que quer dizer? Bem, antes de mais nada, eu sou sua amiga. Eu não quero que se magoe com o que eu vou dizer. Cindy ficou curiosa. Eu sei que me ama. Digo o que deve dizer, Rachel. Apoiou os cotovelos na mesa. Você tem um belo guarda-roupa. Todas aquelas saias compridas e sapatos baixos são profissionais, práticos, decentes. Mas já pensou em mudar de estilo? Em comprar umas peças mais ousadas? Rachel estava vermelha, ela mesma não acreditando que fizera tal sugestão. Molly riu. Entendi. Cindy, ela quer dizer que você tem que se vestir de um jeito mais sensual. Uma saia curta deve virar a cabeça de Caio. E você tem um corpo para isso. Não é má ideia, apoiou Sofia. Para completar, uma sessão de cabeleireiro faria maravilhas. Cindy ficaria uma graça com os cabelos cacheados, não acha? Como permanente, talvez, elaborou Olivia. E esses óculos escondem seus olhos verdes, Cindy. Um pouco de rímel os realçaria. O pânico revirou o estômago de Cindy como um tornado. Não, não, não. Não faria nada do que as amigas sugeririam. Recusava-se a valer-se dos atributos físicos para conquistar um homem. Vocês não entendem, protestou. Eu quero que Caio me note como pessoa, por ser uma assistente competente e dedicada, por ser de confiança. Eu quero que ele me note pelo que eu sou, não pelo modo como eu me visto. Cindy sabia que não entenderiam jamais porque ele era tão importante ser amada pela inteligência e pelo caráter.
Não suportaria chamar a atenção de Kyle por causa de algum detalhe físico tolo, não após o que testemunhara em sua própria casa. Está bem, foi só uma ideia estúpida. Desculpou-se Rachel. Não, não foi estúpida. Contrariou alguém. Eu achei uma boa ideia. Apoiou mais uma. Transtornada, Cindy não sabia quem falava o quê. Reflita a respeito, Cindy. Pediu alguém. A garçonete chegou com pratos fumegantes. Ao ajeitar os óculos no nariz, Cindy deu-se conta de que perdera todo o apetite. Capítulo 2. Naquela sexta-feira, Kylie chegou ao escritório mais cedo do que o normal. Ele e Cindy apresentariam um novo projeto ao Sr. Barrington à tarde. Relia as anotações preparadas, tomando a segunda xícara de café quando o movimento à porta chamou-lhe a atenção. Ah, bom dia, Rachel, cumprimentou, convidando a moça a entrar na sala. Bom dia, retribuiu ela. Sabendo tratar-se de uma amiga de Cindy, Kylie comentou. Eu acho que Cindy não está. Costuma chegar às 8h30. Sorriu e nunca se atrasou. Na verdade, eu vim falar com você, disse Rachel. Ele surpreendeu-se. É mesmo? No que eu posso ajudá-la? Pode me emprestar Cindy essa manhã? Kylie pousou a xícara. Emprestar Cindy? Isso mesmo. É que as garotas querem dar um presente a ela. Kylie percebeu que a moça tentava dizer-lhe algo sem falar abertamente. Recostou-se, apoiando o cotovelo no braço da cadeira. Ela fez aniversário na quarta-feira, prosseguiu Rachel. Queremos levá-la ao cabeleireiro, comprar-lhe uma roupa nova, de presente. Combinamos tudo. Sabemos que hoje é um dia importante para ela, com a apresentação e tudo mais. Cindy fez aniversário na quarta-feira? A pergunta escapara dos lábios de Kylie sem que ele pudesse evitar, quebrando sua regra número 1. Jamais envolver-se pessoalmente com os funcionários, de maneira alguma. Rachel confirmou. A data de nascimento dela deve estar no prontuário, como o chefe dela. Eu entendi. Cortou ele, contrariado. A moça expressara-se bem. Era o chefe de Cindy. Nada mais, nada menos. Ponto final. Ao analisar a ficha de Cindy, você leu apenas o que era absolutamente necessário para concluir se ela se qualificava para sua assistente pessoal. A consciência a acusou. Sua regra número 1 é a sagrada. Jamais envolver-se pessoalmente com subordinados. Tem bons motivos para isso. Um pouco de mimo deverá fazer bem a Cindy, concordou, esperando compensar o modo rude como interromper a moça. Ainda mais hoje. Apenas a tragam de volta antes das 2 horas, é o horário marcado para a apresentação. Ah, não se preocupe, garantiu Rachel animada. Ela estará aqui. Assim que a moça se foi, Kylie ficou olhando para a porta aberta. Algo na atitude dela o deixara com a vaga e incômoda sensação de que o perigo fermentava. Bobagem, Prentice, murmurou para si mesmo. Rachel apenas prometera trazer Cindy de volta a tempo para a reunião. Concentrou-se novamente nas anotações, mas a estranha ansiedade continuou incomodando, perturbando como havia algo que muito não lhe acontecia. Cindy estacionou em sua vaga, pegou a pasta de couro e rumou para as portas de vidro à entrada da corporação Barrington. Diminuiu o passo ao ver Rachel, Olivia e Molly saindo ao seu encontro. Ah, olá, garotas! Cumprimentou. Ainda é cedo para o almoço, não acham? Estreitou o olhar sobre Olivia. Você está bem? Está meio pálida? Não estou grande coisa não, confessou a amiga. Você quer mesmo vir com a gente? Indagou Molly preocupada. Claro, prontificou-se Olivia com a voz forte. Eu não perderia isso por nada no mundo. Perder o quê? Cindy sentiu o interesse animá-la como uma dose de cafeína. Aonde estão indo? Aonde estamos indo, corrigiu Molly. Você também vai. Mas... Antes que pudesse reagir, Molly tirou-lhe a pasta e Rachel virou-a de costas para o prédio. Ei, espere, eu não posso ir a lugar nenhum, protestou Cindy. Eu tenho muito trabalho a fazer. A apresentação é hoje. Eu tenho que garantir que tudo dará certo. Eu preciso tirar umas cópias, falta confirmar com o buffet o serviço de café, biscoito. Não se preocupe, tranquilizou Rachel. Patrícia vai cuidar de tudo. Mas Kylo está me esperando, afligiu-se Cindy, tentando olhar por sobre o ombro para o edifício da corporação. Combinamos de revisar as anotações juntos. Molly riu. Se os conheço bem, já revisaram a apresentação toda umas 3 vezes já. É verdade, mas ele está me esperando. Não, não está, explicou Olivia. Rachel falou com ele. Cindy olhou para Rachel. Falou o quê? Que precisávamos de você no período da manhã. Cindy estava pasma. Eu estou me sentindo sequestrada. Vamos logo, sim, queridinha. Se não reagir, ninguém vai machucar. Mas para onde estamos indo? Alcançaram um belo automóvel esporte branco de Molly.
Ao ser empurrada para o banco traseiro, Cindy cogitou pela milésima vez como a colega conseguira comprar aquele carro, mas tinha um problema mais urgente a resolver. Gente, esse não é um bom dia para o que quer que planejaram. Eu preciso trabalhar. Estará de volta num piscar de olhos. Podem me dizer pelo menos para onde vamos? Logo virá. Olivia sentou-se na frente, ao lado de Molly, lançando para trás um sorriso enigmático. Frustrada, Cindy travou o cinto de segurança e entregou-se ao destino. Molly dirigia habilmente e, apesar do trânsito matinal, logo chegaram ao centro de Fênix. Antes que se esgotasse de tanto imaginar o que aguardava, Cindy percebeu que estacionavam. Todo mundo fora, ordenou Molly, desligando o motor. As três moças fizeram Cindy andar um quarteirão até um prédio recém-reformado. Ao ver a placa na janela, Cindy não acreditou. Um momento. Não seja estraga-prazeres, Cindy, advertiu Rachel. Fizemos vaquinha, contou Molly. É o nosso presente de aniversário atrasado. Olivia empurrou Cindy avante. Deixe-nos fazer algo por você, por favor. Agendamos tudo, disse Rachel. Massagem, limpeza de pele, maquiagem, corte de cabelo, manicure, a pedicure saiu de graça. Cindy contemplou a fachada do Instituto de Beleza. Então, fitou os rostos das amigas. Elas pareciam tão felizes em oferecer-lhe aquele presente, como recusar sem magoá-las? Derrotada, permitiu que as três a levassem para dentro do estabelecimento. Chris é ótimo, animava Molly. Na minha opinião, é o melhor cabeleireiro da cidade. E a massagista daqui tem mãos de ouro. É soberba. Você relaxa tanto que quase dorme na mesa. Você frequenta aqui? Questionou Cindy, certa de que o salário da amiga não dava para tanto. Molly deu de ombros. Eu venho de vez em quando. Cindy, mais uma vez, ficou com a impressão de que Molly escondia algum segredo em sua vida. Embora fosse dia útil, ou seja, um dia em que a maioria das pessoas tinha que trabalhar, o salão de beleza estava lotado. No salão dos cabeleireiros, separado da área de espera por uma meia parede, vários clientes ocupavam as cadeiras em estágios variados de corte e secagem dos cabelos. Uma moça levava uma pilha de toalhas brancas ao longo de um corredor. A recepcionista, grávida, porém elegante, no conjunto executivo, pediu a Cindy e às amigas que aguardassem e atendeu ao telefone que tocava sem parar. As quatro sentaram-se e Rachel comentou. Está movimentado logo cedo? Olivia pegou uma revista e começou a se abanar. Ufa, eu não sei se foi a correria toda, mas eu estou até com falta de ar. Cindy notou que a amiga estava muito pálida. Antes que comentassem, Olivia arregalou os olhos e levantou a mão ao estômago. Ah, eu preciso ir no banheiro. Levantou-se num salto e correu na direção apontada pela recepcionista. Parece que a gripe pegou ela de jeito. Assustou-se Molly. Rachel olhava para a porta ao fundo. Engraçado, mas ela não tem outros sintomas de gripe, como tosse e espirro. Olivia voltou mais pálida ainda. Ai, perdi todo de jejum, contou, miserável. Sentada, passou a mão pela testa suada. A recepcionista ofereceu um pacote de biscoitos de água e sal. Como alguns, ajuda a acalmar o estômago. Sorriu perspicaz. Chamam de enjoo matinal, mas pode atacar a qualquer hora do dia. Cindy recordou que, em seu jantar de aniversário, Olivia ficara verde à mera visão do molho mexicano. Passados 2 dias, ela continuava enjoada, tratando-se mesmo de uma gripe pegar Olivia de jeito. Sem querer, Cindy observou a recepcionista, que ainda ofertava os biscoitos e com a outra mão protegia o ventre dilatado. Então olhou para Olivia. A amiga mordiscava um biscoito, mantendo a mão livre pousada no estômago. Cindy ficou boquiaberta ante a ideia chocante. Estaria Olivia grávida? Antes que pudesse se aprofundar na ideia, uma moça bem vestida aproximou-se para chamá-la. Sua vez, Cindy. Por algum motivo, Cindy entrou em pânico. Mas e Olivia? Indagou as outras. Não é melhor a levarmos para casa? Podemos marcar isso em outra hora. Não, eu estou bem, garantiu Olivia. Vá, não pode perder essa oportunidade por minha causa. Mas nós tomamos conta de Olivia, tranquilizou Molly. Aliás, vamos levá-la para casa. Você vai passar horas aqui de qualquer forma. Horas? Cindy olhou feio para Molly, mas a funcionária já a conduzia para os fundos do instituto. Quantas horas? Algumas, esquivou-se Molly traquina. Cada vez mais longe das amigas, Cindy enfrentou valente a sensação de que seguia para a forca. Ah, eu acho que eu morri e fui para o céu, murmurou Cindy após 20 minutos de massagem. Molly tinha razão, aquela massagista era mesmo competente. Após um maravilhoso banho de vapor na sauna
Receberam uma cheirosa máscara facial de amêndoas e tiveram o corpo todo envolto em águas, para liberar as toxinas, disseram-lhe. Nem sabia que tinha toxinas. A seguir, mergulhara numa banheira de água mineral. Ao final de cada etapa do tratamento corporal, encontrara sempre uma toalha seca e fofinha à disposição. Teve as unhas das mãos e dos pés lixadas e polidas, mas protestou quando a funcionária mostrou um esmalte vermelho rubi. Nunca pintara as unhas e não sabia se sentiria bem com isso. Foi informada então de que Molly e as outras haviam determinado aquela cor e teve que aceitar. Dali a pouco, lavava e cortava os cabelos. Aplicaram-lhe também um pouco de reflexos. É para realçar os fios dourados, explicara Cris, acalmando-a. Com os cabelos úmidos envoltos numa toalha, Cindy compareceu à sessão com a maquiadora para depilar as sobrancelhas, hidratar a pele e fazer a maquiagem. Aplicaram-lhe delineador, sombra, rímel e blush. Por último, uma camada de batom. Antes que pudesse se olhar no espelho, porém, correu de volta ao salão para Cris secar-lhe os cabelos. Pouco mais de 3 horas após entrar no instituto, Cindy recebeu de volta seus óculos e pôde mirar-se no espelho. Engoliu em seca, pasma. Seus cabelos caíam em ondas delicadas à altura do queixo, com alguns fios soltos emoldurando o rosto, e a maquiagem. Temera que a mulher exagerasse nas cores e agora surpreendia-se com a aparência natural. Aplicados por mãos hábeis, os produtos lhe realçavam os olhos e os melhores traços do rosto de maneira mais sutil. Finalmente expirou. Aquela mulher linda, refletida no espelho, não podia ser Cindy Cooper, podia? Notou então um grupo aglomerado às suas costas. A equipe que se ocupara dela toda a manhã estava lá. A massagista, a esteticista corporal, a manicure, a esteticista e, claro, Cris, o cabeleireiro. Olhavam na expectativa, avaliando cada um sua parte do trabalho. E então, gostou? Indagou Cris. Cindy contemplou-se mais uma vez no espelho. Não sei, quis responder. Não tenho a menor ideia de quem é essa mulher olhando para mim. Mas não pôde dizer isso, ralhou a consciência. Este pessoal se esforçou muito para você ficar bem, e as suas amigas gastaram um dinheirão para lhe proporcionar essas horas de magia. Cindy sabia o que tinha que fazer. Eu fiquei ótima, exclamou, sorrindo ao espelho. E me sinto maravilhosa, vocês fizeram um trabalho e tanto. Toda a equipe aplaudiu satisfeita. Acreditavam mesmo ter feito um excelente trabalho. No vestiário, Cindy vestiu suas roupas olhando-se no espelho a cada segundo. Não podia evitar. Estava tão diferente. O que as amigas diriam quando a vissem? O que pensariam? Iriam tratá-la de outra forma? Claro que não. Molly, Olivia, Rachel, Sofia e Patrícia haviam todas contribuído para aquela transformação. Esperavam sua metamorfose. Mas Kylie não. Ao analisar as pregas da saia comprida, imaginou como ele reagiria. Exclamou Molly. Está linda! Sussurrou Rachel. Cindy enrubesceu na sala de espera do instituto sob o escrutínio das amigas. Após olharem-na dos pés à cabeça, pediram que lhe desse uma voltinha. Uau! Exclamou Molly. Parem! Ralhou Cindy, constrangida. Pareço até um sapo que virou princesa, mas sou só eu. Acho, na verdade. Sentia-se flutuar vários centímetros acima do chão. Sentia-se bonita. Pela primeira vez na vida, parecia uma mulher moderna, sofisticada. Ai, mas o melhor é que ainda não é meio-dia. Observou. Eu posso voltar a Barrington e... Mas ainda não acabamos. Cortou Rachel. Molly riu. Isso mesmo, ainda não acabamos. Cindy franziu o senho. Como assim? O que falta? Já fizeram de tudo comigo? Eu estou perfeita. Rachel e Molly trocaram um olhar cúmplice. Vamos, temos outro compromisso. Apressou Molly. Com o meu oftalmologista, completou Rachel. Mas... De nada adiantou Cindy explicar que consultara-se com seu médico semanas antes. O Dr. Henry disse que vai lhe arranjar um par de lentes de contato de graça, explicou Rachel. Vai adorar. 40 minutos depois, Cindy piscava a fim de se acostumar com as lentes de contato que o Dr. Henry lhe ensinara a colocar nos olhos. Ao se olhar no espelho, percebeu que ele não borrara nem o rímel nem o delineador. Veja só o tamanho desses olhos verdes que estava escondendo. Espantou-se Rachel. Parece outra pessoa, opinou Molly. Despediram-se rápido do Dr. Henry e Cindy viu-se levada pelas duas amigas afoitas até a loja de departamentos mais próxima. Começou a maratona de experimentar roupas. Como boa menina, Cindy vestiu uma por uma de todas as peças apresentadas pelas amigas, embora não fizessem seu estilo. Tinham cores berrantes, eram justas demais. Na verdade, os conjuntos executivos escolhidos por Molly e Rachel revelavam demais. As saias tinham um comprimento acima do joelho.
As blusas, decotes profundos com blazers acinturados, insinuantes. Eu voto nesse, disse Molly, admirando o conjunto que Cindy estava vestindo. Esse vermelho é de arrasar. Gostei do verde-limão também, declarou Rachel. A cor realça aos olhos de Cindy. Cindy mirava-se no espelho triplo, contendo o impulso de puxar a barra da saia curta. Eu não posso usar isso, lamuriou-se. Eu não posso ir ao trabalho vestida como uma prostituta. Rachel riu. Como o quê? A saia é curta demais, reclamou Cindy, e abriu os dedos sobre o peito. E os meus mamilos estão aparecendo. O silêncio tomou conta do vestiário. Cindy voltou-se para as amigas. O que foi? Acha que somos prostitutas? Disse Molly. Nunca imaginamos. Rachel cruzou os braços. Cindy refletiu e deu-se conta de que as amigas haviam escolhido conjuntos semelhantes aos que usavam no trabalho. Só que, por algum motivo, o estilo não as fazia parecerem tão vulgares quanto se sentia. Não foi o que eu quis dizer, afirmou. Eu juro. Nem Molly, nem Rachel puderam conter-se mais, sorriram. Sabemos disso, sua boba, disse Rachel. Tem que admitir que está mais sexy do que nunca, desafiou Molly. Cindy deu meia volta e mirou-se de punhos cerrados. Sim, estava sexy. No dia do seu aniversário comentou que achava que tinha que tomar uma atitude drástica, lembrou Rachel. Bem, quer algo mais drástico do que isso? De fato, sofrera uma transformação extrema. Ao pensar na mudança drástica, porém, cogitava esquecer Kylie de vez. Com certeza nunca pensara em fazer algo assim. De repente, um pensamento lhe ocorreu. E se a nova Cindy conseguisse chamar a atenção de Kyle? Eu quero que ele me note, sussurrou, certa de que as amigas a compreendiam. Desesperadamente. Agora não tem como ele não notar, garantiu Molly. Vai ganhar por nocaute no primeiro assalto, garantiu Rachel. De queixo erguido, Cindy encarou as amigas pelo espelho e decidiu-se. Eu vou levar esse conjunto vermelho e o verde-limão também. Molly e Rachel gritaram de excitação. Cindy ajeitou os novos cachos castanho-dourados em seus cabelos. Kyle a notaria. Estava para arranjar encrenca na certa, mas seu maior desafio seria aceitar aquela maneira de chamar a atenção do homem dos seus sonhos. Capítulo 3. Chegando a Barrington, Cindy subiu direto à sala de conferências, no quarto andar, para verificar se estava tudo pronto para a apresentação. Logo deu-se conta de que Patrícia realizara um ótimo trabalho. As bebidas estavam dispostas com elegância sobre uma mesa com toalha branca na lateral. A mesa de reunião, folhetos coloridos marcavam cada lugar, com canetas e blocos de anotações novos, para uso dos executivos durante a explanação de Kyle. O projetor de slides estava plugado, a lâmpada funcionando e a tela já fora desenrolada. Sim, Patrícia cuidara de cada detalhe. Não obstante, Cindy checou cada item novamente, o que lhe tomou mais tempo do que previra. Todos que passavam pela sala de conferências comentavam sobre a sua nova aparência. Sorriu secretamente. Adorava seu novo visual. Os cabelos em corte moderno e as roupas novas. Sentia-se tão diferente, tão bonita. Por que tinha tanta dificuldade em empregar o adjetivo? Os operários da construção civil lá no centro da cidade com certeza haviam apreciado, tanto que não puderam deixar de assobiar. Alargou o sorriso. Normalmente teria se ofendido com um elogio grosseiro, mas teve em mente que os homens não estavam assobiando para ela. Simplesmente demonstravam aprovação pelo trabalho que o pessoal do Instituto de Beleza executara nele. De qualquer forma, não mentiria a si mesma. Apreciara as atenções masculinas. Os primeiros executivos começaram a chegar e Cindy os recepcionou simpaticamente. Antes que tivessem a chance de olhá-la melhor e comentar sobre a sua mudança de aparência, pediu licença e foi usar o telefone mais próximo. Digitou a sequência de 4 números referente à sala de Kyle. Pretem-se, atendeu ele prontamente. O jeito como ele pronunciava o próprio nome, o tom vibrante, orgulhoso e confiante, nunca falhava em excitá-la. Com o coração aos pulos, concluía que nada era mais sedutor no homem do que a autoconfiança. Talvez a inteligência. Felizmente, Kyle tinha ambas em abundância. Está tudo pronto, avisou Cindy. Os executivos começam a chegar. Ótimo. Cindy, eu estive pensando. Causaremos mais impressão se abrirmos a reunião de um modo um pouco diferente daquele que planejamos. Ela surpreendeu-se. Estou ouvindo? Cindy exultou com a criatividade do chefe. Quando ele lhe atirava uma ideia, sua própria imaginação começava a trabalhar e ambas passavam a aprimorar o conceito juntos, rebatendo sugestões, cada um acrescentando seu toque especial, elaborando e construindo até alcançarem a perfeição.
Fora exatamente assim que nascera aquele novo projeto, uma criação em equipe. Assim que o Sr. Barrowington entrar, eu quero que o acompanhe pessoalmente à cabeceira da mesa. Instruiu Caio. Aí você liga o projetor e joga na tela o primeiro slide, sem preâmbulos. Vamos ver o que acontece. Sem introdução. Não era uma pergunta. Cindy apenas raciocinava em voz alta, que a imagem causa o impacto. Instintivamente sabia onde o chefe queria chegar. Sempre foi assim desde o início do relacionamento profissional entre eles. Estou gostando, declarou animada. Acha uma boa ideia? Claro! De repente, outra lâmpada acendeu-se em sua mente. E eu vou apagar as luzes, a imagem terá ainda mais destaque, mas a sala ficará numa penumbra e eu não quero que tropece numa cadeira quando for para lá na frente apresentar. Cindy olhou para a porta. Eu vou desligar, o Sr. Barrington acaba de chegar. Mal cabendo em si de entusiasmo, Cindy tinha certeza de que engolira toda uma trupe de acrobatas, tamanha sua agitação estomacal. Sentia também uma pontada de culpa. A diminuição das luzes destacaria as imagens projetadas, mas não fora por isso que sugerira fazê-lo? A certa altura, Caio lhe pediria que restaurasse a iluminação total. Nesse instante, ela causaria seu próprio impacto sobre o chefe. Caio esgueirou-se para dentro da sala de conferência, sorrindo ante o silêncio total. Todos os olhares estavam fixos no castelo medieval que ele e Cindy tinham tido tanto trabalho para criar no computador. Olhou para o fundo, onde sabia que se encontrava sua assistente, junto ao projetor de slides, mas as sombras a impediam de vê-la. Não obstante, ergueu a mão e distinguiu o movimento quando ela retribuiu o cumprimento. Ambos haviam dedicado àquele projeto largas horas durante meses e meses. Agora, esperava que a apresentação fosse satisfatória. Se fracassassem, não seria por não terem dado tudo de si. Em seu tom mais dramático, anunciou: Imaginem passar uma noite, ou um final de semana, ou uma semana inteira na época dos grandes cavaleiros. Ao transpor a ponte levadiça, deixariam o século XX para trás, e se veriam entre exibições de luta, jogos de xadrez humanos, trupes itinerantes de menestrais e trovadores. A cada noite, um grandioso banquete para se deleitarem, um banquete digno de um rei. Sorriu, ou de uma rainha. E na frente da sala, Caio voltou-se para a pequena plateia de executivos. E serem recebidos como realeza em visita. E foi enumerando as ideias que ele e Cindy tinham tido. Funcionários fantasiados representando um papel o tempo todo, uma verdadeira experiência medieval na qual os visitantes poderiam se envolver. O parque temático Castelo Encantado ofereceria às pessoas uma mudança radical do seu cotidiano, de suas vidas atuais. Imagino que estejam interessados nos custos da construção desse parque, na localização e nas estimativas de lucro. Adiantou-se Caio. Portanto, vamos arregaçar as mangas e pôr mãos à obra. Cindy, pode acender as luzes, por favor? A sala iluminou-se e Caio imediatamente procurou avistar sua assistente. Não sabia bem o porquê, mas parecia-lhe importante saber se ela ficara satisfeita ou não com a sua apresentação do parque do Castelo Encantado. Afinal, a ideia fora dela também. Estranhou a figura vermelho berrante no fundo da sala. De repente, notou algo mais. E esse algo mais chamou toda a sua atenção. Pernas perfeitas, cheias de sinuosas curvas femininas, sandálias de salto agulha revelavam calcanhares sedutores, ao passo que a saia curta destacava-lhe panturrilhas firmes, joelhos em plena forma e coxas absolutamente proporcionais ao conjunto. Caio sentiu a boca tão seca quanto o ar do Arizona. O tempo pareceu diminuir a marcha enquanto admirava os quadris esguios, a cintura fina, detendo-se um pouco mais do que o necessário sobre os seios arredondados. A mulher era de parar o trânsito, mas de quem se tratava? E o que fazia naquela apresentação? Então, outra questão fustigou-lhe a mente. Onde estava Cindy? Kyle, adorei! A voz entusiasmada do Sr. Barrington arrancou Kyle do transe. Desviando o olhar da desconhecida em flamejante conjunto vermelho, ele se concentrou no presidente da empresa, o homem que tinha o poder de aprovar ou vetar o novo projeto. Cindy e eu apostamos nisso, replicou por fim. Mas onde diabo estaria Cindy? Imaginou, esquadrinhando o espaço. Ela lhe telefonara dali mesmo para avisar que os executivos começavam a chegar. A mulher de vermelho voltou a cabeça, as luzes refletindo-se nos fios dourados dos macios cabelos encaracolados, e sorriu. Só então ele entendeu. Não se tratava de nenhuma estranha estonteante. Aquela era sua Cindy. Sua Cindy? Franziu o senho. Jamais se referira à sua assistente de uma maneira tão possessiva. Certamente devia-se ao choque diante da extrema mudança em sua aparência.
Imaginara que Rachel apenas levaria Cindy ao cabeleireiro. Não tinha ideia do que o meio período no Instituto de Beleza podia fazer por uma mulher. Kyle olhou de novo para o presidente. Está bem no meio de uma apresentação importantíssima, preste atenção. Gastou os minutos seguintes apresentando os números referentes aos custos do projeto, explicando como ele e a assistente haviam chegado a eles. Entretanto, a nova imagem de Cindy o assolava o tempo todo e tinha que se esforçar para não olhá-la. Seu único alívio era ter se preparado bem para a reunião. Previra todas as questões que ora lhe lançavam, até ensaiara um debate com Cindy, especificando as informações que suscitariam mais polêmica. Novamente, pensou na assistente ao recordar as noites de serão que haviam dedicado àquele projeto e, mais uma vez, sentiu o impulso de olhar para o fundo da sala. Dessa vez cedeu. Nunca percebera quão grandes, belos e verdes eram os olhos de Cindy. Eram arrebatadores e tão expressivos. Ela não está usando os óculos, constatou pela primeira vez, desde que identificara a mulher de vermelho como Cindy. Seria possível que, durante todo o tempo em que trabalharam juntos, aqueles óculos o tivessem impedido de notar quão vivazes eram os olhos da sua assistente? Não, de jeito nenhum. Não poderia enganar a si próprio dessa maneira. Podia ter sido pego de surpresa pela mudança em Cindy, uma mudança jamais esperada, mas não era como se não soubesse que se tratava de uma linda mulher. Sempre a achara atraente, até a desejara. Que homem de carne e osso não desejaria, trabalhando longas horas na companhia de uma mulher assim? Fora sua rígida regra de jamais envolver-se pessoalmente com colegas de trabalho que o impedira de reconhecer o sentimento. Eu tenho uma pergunta, Caio, disse o Sr. Barrington. Caio deu toda a atenção ao dono da empresa. O que planejaram para fazer os visitantes voltarem ao Parque Castelo Encantado? Caio sorriu. Boa pergunta, senhor. Como foi Cindy que encontrou a resposta, eu gostaria que ela mesma explicasse. De fato, Caio e Cindy haviam discutido sobre como manter o interesse dos visitantes pelo parque. Ela apresentara uma solução engenhosa e ele a advertira de que seria questionada. Por isso, tinha certeza que ela estava preparada. Tomar parte ativa na apresentação significava muitos pontos positivos na avaliação de desempenho anual de Cindy, mas Kyle não lhe ofereceria aquela oportunidade para brilhar por puro altruísmo. Não, ele estava ansioso para, livre das atenções, poder simplesmente admirá-la. Achei que faríamos os visitantes voltarem sempre para o Parque Castelo Encantado se tivéssemos um pequeno grupo de atores em performance no hotel e arredores, atores representando personagens importantes da história. Num mês, encenariam um turbulento romance de Henrique III e Ana Bolena. No seguinte, o reinado de George II e a supressão da volta jacobina, e assim por diante. Cindy sorriu para o Sr. Barrington, e Kylie ficou sem fogo ante tanta beleza. Seu sangue ferveu assolado por um súbito desejo. Queria Cindy, da pior maneira. Daria tudo para que ela dirigisse aquele sorriso arrebatador para ele. Cindy prosseguiu respondendo às perguntas dos outros executivos acerca da proposta, muito bem recebida por sinal. A história nos proporciona anos e anos de acontecimentos para aproveitarmos, resumiu ela. Jamais ficaremos sem tramas novas e interesses para encenar. Perfeito, exclamou o Sr. Barrington. Gente de todo o país visitaria o Parque Castelo Encantado muitas vezes. É perfeito. Cindy encheu-se de orgulho. Se Caio já estava interessado antes, agora parecia embasbacado. Os olhos verdes dela brilhavam como esmeraldas, o sorriso iluminando toda a sala. Todos pareciam fascinados. Nenhum executivo lia o trabalho nem olhava para ele, que deveria ser o centro das atenções. Todos pareciam fascinados por Cindy. Bem, eu já estou convencido, declarou o Sr. Barrington aos presentes. Dou o sinal verde para o projeto. Vamos escolher um local perfeito dentre os sugeridos por Caio, mas não dispenso um parecer da contabilidade acerca dos custos e lucros projetados. Voltou-se para Caio. Meus parabéns. Você e Cindy tiveram uma grande ideia. Perdão, Sr. Barrington. Mais uma vez, todos os olhares se fixaram em Cindy. Caio sentiu algo estranho, então, algo difícil de identificar. Ciúme, concluiu. De jeito nenhum. Não era nada disso que sentia. Cindy olhou para o Sr. Barrington. Corre o boato de que o seu filho assumirá a empresa quando o senhor se aposentar. Existe a possibilidade dele cancelar esse projeto ao chegar a Fênix? Corada emendou. Eu quero dizer, quem quer que assuma o seu lugar? Caio não acreditava no que ouvira. De fato, corria esse boato, mas ele jamais poderia ter encurralado o Sr. Barrington com uma questão relativa à sua sucessão. A atmosfera na sala alterou-se radicalmente. O clima festivo deu lugar a uma tensão arrepiante. De olhos arregalados, todos aguardavam o desfecho da cena.
Antes que o Sr. Barrington se recuperasse, Mildred Van Hess adiantou-se. Cindy, o filho do Sr. Barrington ainda não concordou em voltar ao país. O homem grisalho encarou Kyle. Mas tenho certeza de que aquele que assumir as rédeas da corporação Barrington saberá o quanto me agrada o projeto do Parque Castelo Encantado. Empurrou a cadeira e levantou-se. Agora vamos tomar um café. Todos voltaram a respirar. Homens e mulheres levantaram-se, alguns conversando em pequenos grupos, outros dirigindo-se ao buffet de petiscos, outros ainda cercando Kyle e Cindy. Kyle perdeu algum tempo dando detalhes do projeto a dois chefes de departamento diferentes. Quando finalmente se viu livre, procurou Cindy com um olhar e quase desmaiou com o que viu. Ela estava cercada de homens, todos se desmanchando em atenções. A sensação esquisita assolou novamente. Ciúme? Ridículo. De repente, Cindy voltou o rosto e seus olhares se encontraram e permaneceram, fixaram-se. Ela não estava bem sorrindo. Era mais como se o engolisse com os imensos olhos verdes. O que se passava, afinal? Ela continuava olhando. A certa altura, moveu o olhar lentamente para baixo, até os pés, e voltou. Kylie enrubesceu. Ela não teria constrangido mais se tivesse passado as mãos por seu corpo. Seria possível que Cindy estivesse flertando com ele? Não, não podia acreditar nisso. Cindy jamais faria tal coisa. Devia estar interpretando-a mal. Uma vozinha sarcástica retumbou em sua mente. Como um homem podia interpretar mal sinais tão evidentes? Kyle não tinha resposta. Ao mesmo tempo, não admitia a ideia de que sua bem-comportada assistente Cindy estivesse... Não, estava enganado, terrivelmente enganado. Contudo, por mais que lhe agradasse pensar que nada daquilo acontecia, não podia negar o que sentia nas entranhas, um desejo tão avassalador que ameaçava abrir-lhe um rombo. Cindy tremia em cima das sandálias de salto agulha novinhas em folha. No que estava pensando? Que diabos estava fazendo? O que se apossara dela ao lançar para Kyle aqueles olhares significativos? Fora a reforma geral promovida pelas colegas? O Instituto de Beleza mais o banho de loja transformaram-na numa outra pessoa, numa desconhecida, em alguém disposta a assumir riscos. Grandes riscos sexuais. Bem, a atenção que vinha recebendo de alguns dos executivos até que lhe massageavam o ego. Naqueles 20 minutos, desde que o Sr. Barrington aprovara o projeto do parque temático Castelo Encantado, já recebera 2 convites para almoçar, um para jantar e um para passear uma noite fora da cidade. A antiga Cindy jamais fora objeto de fascinação de tantos homens ao mesmo tempo. O sucesso repentino lhe injetara confiança em excesso, mais do que podia controlar aparentemente. Não que tivesse planejado flertar com Kyle, simplesmente erguera o rosto, ele estava olhando para ela também e, zás, sentiram-se presos um ao outro. Sedução espontânea, assim se descrevia. Bolas, não queria pensar naquilo, não se sentia animada, viva assim, desde que ouvira lamentáveis badaladas nostálgicas dias antes. Na verdade, divertira-se demais para analisar suas atitudes em profundidade. A sala esvaziava-se. O Sr. Barrington e Mildred já haviam se despedido de Cindy, não sem antes cumprimentá-la mais uma vez pela ideia realmente genial. Os últimos 2 executivos apertaram a mão de Kyle. Com o coração aos pulos, Cindy acenou para eles quando rumaram à porta. Finalmente viu-se sozinha na sala de conferência com o chefe. De pé, junto ao buffet, Kyle olhava com expressão inescrutável nos olhos castanhos. Cindy umedeceu os lábios, rezando para que ele se aproximasse, pois duvidava de que seus joelhos trêmulos conseguissem suportar seu peso se tentasse caminhar. Após o que pareceu uma eternidade, Kyle pousou a xícara de café e atravessou a sala sem pressa. O silêncio parecia ensurdecedor, e o nó no estômago de Cindy se apertava a cada passo que o chefe dava. Quanto mais ele se aproximava, parecia que o oxigênio no ar se compactava, tornando mais difícil de respirar. Kyle estacou a um braço de distância. Quero cumprimentá-la. Sua voz era rica, fluida, como veludo quente acariciando-lhe a pele. De todos os cumprimentos recebidos, Cindy dava mais importância ao dele. Saber que ele aprovara sua performance em sua parte da apresentação significava-lhe o mundo. Kyle ergueu as mãos e segurou-a pelos antebraços, transmitindo seu calor através do tecido da roupa. Quero dizer, realmente... Cindy reteve o fôlego, surpresa, quando o chefe a puxou contra o peito num abraço apertado. Quero realmente cumprimentá-la. Antes que Cindy pudesse pensar, respirar e fechar os olhos, a boca de Kyle já estava sobre a dela, quente, desejosa e exigente.
Ela sentiu a cabeça girar, o caos impedindo-lhe o raciocínio, massacrando-lhe a lógica, sufocando-lhe a razão. Sendo assim, fez o que lhe restava. Entregou-se ao turbilhão, de corpo e alma. Lançou os braços em torno do pescoço dele, espalmando as mãos nas costas largas. Se sentira os joelhos fracos antes, agora pareciam borracha derretida. Mas Kyle era forte, segurou-a com força. A sensação do corpo másculo contra o seu revelava tudo o que ela sempre sonhara, melhor até, se isso era possível. A essência quente, amadeirada de água de colônia dele invadia-lhe as narinas, os pulmões, emitindo fagulhas por suas entranhas, fagulhas mais brilhantes do que qualquer espetáculo de fogos de artifício a que ela já assistira. Queria tocá-lo, queria sentir a pele dele contra a sua. Recolhendo um pouco os braços, Cindy deslizou os dedos pelo queixo de Caio, pelo pescoço, detendo-se sobre o peito amplo. Sentiu o coração dele batendo sobre a camisa social. Uma cadência furiosa que atragava mais e mais para o caos já reinante em sua mente. Ela entreabriu os lábios, convidando o chefe a aprofundar o beijo. Ele atendeu ao pedido silencioso, degustando e provocando com a língua. Ela mal pôde suprimir o gemido de necessidade do fundo da garganta. Nesse instante, com um grunhido, Caio afastou-a bruscamente. A decepção atingiu Cindy com uma bofetada. Atônita, ela fitou Caio, levando os dedos aos lábios ainda úmidos. Acho que deveria pedir desculpas, mas... Ele perdeu as palavras, mas o sussurro louco deixava evidente que o desejo ainda o assolava. Eu não sei o que fez. Tomou um cacho dos cabelos dourados dela e levou ao nariz e aos lábios. Mas está linda demais. Cindy arregalou os olhos. A humilhação, fria e pesada como um cobertor de lã molhado, caiu sobre os seus ombros. Deixou pender os braços. Por que a mágoa? Indagou-se. Não deixara que a maquiassem e produzissem? Não deixara que lhe colocassem lentes de contato? Não comprara um conjunto novo de saia bem curta? Não fizera tudo isso só para chamar a atenção de Caio? Sem opção, murmurou um agradecimento. Devia estar feliz com o elogio, devia estar radiante. Esperara por ele durante meses. Bem, fora quase isso que quisera ouvir. Sim, a admiração de Caio devia tê-la lisonjeado, mas não lisonjeara, e sabia o porquê. Sentindo o constrangimento se instalar, imaginou se Caio também o percebia. A reunião foi um sucesso, comentou, esperando arrancar uma apreciação do chefe quanto à sua parte na apresentação. Caio concordou, mas permaneceu calado. Teria realmente acompanhado a sua exposição? Ou preocupara-se demais em notar todas as mudanças nela? Ele encostou os dedos quentes em seu queixo e ela conteve o impulso de se entregar ao prazer. Quando pareceu que Caio a beijaria novamente, Cindy quase entrou em pânico e quis afastar-se, colocando alguma distância entre ambos. Está louca? Era isso que queria? Estar nos braços de Caio, sentir as mãos dele sobre você, os lábios dele sobre os seus? Não desse jeito, sussurrou, sentindo as lágrimas brotarem ardentes, mas não choraria. O quê? Indagou Caio, ainda fitando-a detidamente no rosto e nos cabelos. Nada. Esquivou-se Cindy. Nada mesmo. De repente, ansiava por saber se o chefe a considerava inteligente, criativa e talentosa, se a via como uma parte importante daquela equipe de dois. Simplesmente tinha que ouvir que ele a apreciava por mais do que maquiagem e roupa nova. Um teste. A ideia desesperada invadiu-lhe a mente como o ímpeto de uma locomotiva desgovernada. Precisava testar Caio. Tinha que fazê-lo dizer o que ela significava para ele, no sentido estritamente profissional. Cindy afastou-se um passo, vendo uma sombra de frustração obscurecer os olhos dele. Parecia uma criança de quem arranca um brinquedo favorito. Mesmo enregelada por dentro, estava mais determinada do que nunca a fazê-lo reconhecer seu valor profissional. Que melhor maneira de descobrir o quanto significava para o chefe se não induziu a pensar que poderia perdê-la? Lembrou-se dos boatos sobre a chegada de um sucessor à presidência da empresa. Antes mesmo de completar o plano na mente, soltou a língua. Sabe, eu estive pensando. Se o filho do Sr. Barrington assumir a corporação, eu tenho certeza que ele vai precisar de uma assistente pessoal. Acha que eu seria uma boa candidata ao cargo? Sentiu que enrubescia de ansiedade. Claro que Kyle diria que ela era uma excelente assistente pessoal e que odiaria vê-la deixando a divisão de novos produtos. Com olhos frios, Kyle cerrou o queixo. Se Cindy não o conhecesse bem, diria que ele estava zangado, o que a confundia. Mas o que significa isso? Questionou ele. Ela franziu o senho. O chefe estava mesmo zangado, mas por quê? Como? Você sai sem boneca toda?
Achou que com um pouco de batom e blush me convenceria a recomendá-la para uma promoção? Cindy balançou a cabeça, os cabelos recém-cortados e cacheados roçando nas faces. Não, Caio, não foi o que. E como ousou pôr em perigo a minha apresentação questionando o Sr. Barrington sobre o sucessor? Vociferou ele ainda mais furioso. Não posso crer que aproveitou a ocasião como plataforma para ascender na empresa. Não se fala disso numa sala cheia de executivos. Sua motivação egocêntrica ameaçou todo o projeto. Cindy ergueu levemente o queixo, a raiva correndo-lhe nas entranhas como brasa rubra. A apresentação dele? Caio tremia de nervosismo. Por sorte, o Sr. Barrington relevou porque gostou demais do projeto. Cindy estreitou o olhar. Caio deixou as palavras morrerem e respirou bem fundo. Nunca sentira-se tão raivosa em toda a sua vida. Como Caio se atrevia a acusá-la de aproveitar a apresentação para se promover? Fumegante, ele desabafava. O Sr. Barrington fez a gentileza de ignorar a sua indiscrição e dar sinal verde para o castelo encantado. Engolindo o enorme caroço na garganta, Cindy pegou a sua pasta com as anotações da reunião e encarou o chefe. Não foi sorte coisa nenhuma. Você e eu trabalhamos com afinco nessa ideia. Uma ótima ideia. Ou melhor, uma ideia fantástica. Foi por isso que o Sr. Barrington gostou dela. E você, se me conhece minimamente, saberia que eu jamais aproveitaria uma reunião executiva para... Não conseguiu completar a sentença. Você não sabe do que está falando. Sem desperdiçar mais um segundo, Cindy girou nos saltos altos novinhos em folha e marchou para fora da sala. Capítulo 4. Pela janela do seu escritório, Cindy apreciava a paisagem em torno da corporação Barrington. O cenário desértico, que costumava achar bonito hoje, lhe parecia desolado, sem graça. Era como se a solidão brotasse da superfície arenosa banhada de sol. Sabia, contudo, que a diferença em seus sentimentos quanto ao deserto de Fênix devia-se exclusivamente ao seu estado de espírito. Durante todo aquele tempo trabalhando com Kyle, os dois nunca haviam trocado uma palavra áspera. Agora ela temia as consequências da sua última conversa. Não achava que haviam discutido, pois felizmente deixara a sala de conferência antes que chegassem a esse ponto. No entanto, receava que a rápida troca de réplicas houvesse alterado o relacionamento de ambos para sempre. E fora tudo culpa sua. Por que reagir a tão desajeitadas atenções dele? Céus, só a lembrança do beijo ainda fazia seu coração adotar uma batida forte, sensual, primitiva. Se ao menos houvesse permanecido controlada ante o comportamento sedutor do chefe, se não tivesse ficado cega com o beijo, com os elogios, se não tivesse entrado em pânico. Com um grunhido, Cindy encostou a testa no vidro grosso. Por que sentir a necessidade de testar Kyle? Por que insinuar a estar pensando em transferir-se? Em tornar-se nada mais do que a assistente do novo presidente da corporação Barrington? Perdera completamente o juízo? Sim, perdera. Kyle vinha lhe provocando isso nos últimos tempos. Tudo que conseguira com aquele desafio tolo fora fazer Kyle sentir-se ameaçado. Pior, ele interpretara tudo errado. Juntando a mudança em seu visual, a pergunta que ela fizera ao Sr. Barrington quanto à sucessão presidencial, mais seu comentário idiota quanto a considerar uma posição junto ao novo dirigente da empresa, Kyle montara uma equação que não podia ser mais equivocada. Sua mudança de aparência fora um presente das amigas, nada mais. A pergunta ao Sr. Barrington motivara-se por sua preocupação com o novo projeto, apenas isso. E insinuara que apreciaria uma promoção só para fazer Kyle confessar o que sentia por ela, mas o plano fracassara vergonhosamente. Distraída, Cindy batia na palma da mão com a borracha do lápis. Podia dizer adeus a qualquer esperança de um relacionamento pessoal com Kyle. Se a frieza dele nos últimos 2 dias significava algo, era provável que ela tivesse destruído a maravilhosa aliança profissional de que tinha desfrutado até o fatídico dia da apresentação. Gostaria de poder explicar. Gostaria de podê-lo fazer entender que interpretara mal as palavras que havia trocado. O parapeito da janela tornou-se bem mais nítido ao piscar algumas vezes. Um ânimo súbito trespassou-lhe como um raio. Claro, era exatamente isso que devia fazer, explicar. Atirando o lápis na mesa, levantou-se. Cindy entrou na sala de Kyle sem bater. Ele ditava uma carta ao gravador. Quando terminasse, uma digitadora transporia o texto para o computador e o imprimiria. Kyle nunca quisera uma secretária particular, preferindo atender aos próprios telefonemas e arquivar seus documentos. Assim, conforme explicara mais de uma vez, se um papel se perdesse ou uma ligação fosse mal atendida, não teria ninguém a quem culpar além de si mesmo. O fato era que nenhum documento jamais se extraviava em seu escritório. Kyle era organizado demais para permitir isso,
E ele atendia com toda a prioridade os contatos e parceiros comerciais que lhe telefonavam. Era profissional demais para tratar as pessoas de outra forma. Cindy espalmou as mãos sobre a escrivaninha do chefe. Precisamos conversar. Sabia que a sua linguagem corporal expressava a urgência, dos ombros rijos, a tensão que lhe retesava a boca e até os olhos. Queria relaxar, permanecer calma, mas havia muita coisa em jogo. Tinha que fazer Kyle entender. Sem desviar os olhos dos dela, ele desligou o gravador e recostou na cadeira, calado e atento. Por um instante, tudo que Cindy viu foram os lábios dele. E ela recordou o beijo arrebatador, bem como o desejo incandescente que ele lhe despertara. Rápida e eficaz, pôs a lembrança de lado. Ela pensou detectar cautela nos olhos castanhos do chefe, mas estava agitada demais para considerar o que ele podia estar sentindo. Eu preciso falar, esclareceu, e preciso que você me ouça. Kyle continuava olhando-a imóvel, aparentemente insensível, e ela se viu sacudida por um tremor. Ignorando a ansiedade, Cindy respirou fundo. Sua carreira dependia do que diria em seguida. Eu quero que saiba que nunca tive a intenção de deixar esse cargo com promoção ou sem promoção. Nenhuma resposta. Eu estou feliz aqui onde eu estou. Nervosa, ela alisou um cacho do cabelo, o qual ricocheteou em seu olho. Afastou. Eu estou satisfeita fazendo exatamente o que eu faço. Trabalhando com você. Por sorte, conseguiu suprimir essas palavras. Era o tipo de confissão que não cabia ali. É na divisão de novos produtos que eu quero estar, enfatizou. A postura estática de Kyle só a deixava mais nervosa. Eu insinuei que gostaria de me transferir porque porque queria fazê-lo admitir que gosta de trabalhar comigo. Eu o testei porque precisava saber que me beijou por algo além da minha nova aparência. Não, não podia dizer isso. Seria muita burrice. Kyle a expulsaria da sala morrendo de rir. Um motivo. Precisava de uma explicação racional para o que fizera, para o que dissera. Por fim, uma ideia destacou-se de sua mente em turbilhão. Uma mentirinha branca. Mencionei o cargo de assistente pessoal do novo presidente porque eu queria saber a sua opinião sobre o meu desempenho aqui. Sabia que estaria dando seu parecer anual a meu respeito nessa semana e, sabe, eu estava curiosa. A própria Cindy achou a justificativa bem fraca, tão logo apresentou. Mas Kyle estava mesmo para fazer o relatório e ela estava de fato interessada na avaliação do chefe. Kyle pousou o cotovelo no braço da cadeira e apoiou o queixo na mão fechada. No que ele estaria pensando? Teria acreditado nela? Você flertou comigo. Ele não falara em tom acusador, simplesmente declarara um fato. Constrangida, Cindy desviou o olhar. Impossível negar a verdade. De roupas novas e maquiagem, tornara-se indiscreta, ou melhor, mostrara-se descaradamente atrevida. Não, não podia negar que flertara, mas não tinha que reconhecer o fato tampouco. Permaneceu calada. Está aqui para explicar que não flertou comigo naquele dia para conseguir que eu a recomendasse para uma promoção e que não está interessado em ser assistente pessoal do novo presidente. Cindy aliviou-se. Exatamente. Confirmou. Caio parecia ter entendido, felizmente. Ele ainda não terminara. Ao mesmo tempo, está confessando que se embonecou todo e flertou comigo para obter uma boa avaliação anual. Ela ficou boquiaberta. Claro que não. Não é nada disso que eu estou dizendo. Frustrada, na defensiva, Cindy enrubesceu e deixou as palavras rolarem pela língua como as águas de uma corredeira. Minhas amigas me deram essa transformação de presente, revelou ofegante. Não houve nenhum outro motivo para a mudança, eu garanto. E perguntei ao Sr. Barrington sobre o apoio do filho dele ao Castelo Encantado, apenas para nos certificarmos de que o projeto não seria cortado quando o Sr. Barrington se aposentasse. Nós nos empenhamos demais para aceitar um golpe desses. E não se pode condenar uma funcionária por tentar descobrir o que o chefe acha do seu desempenho. Ela falava sem raciocinar e sabia disso. Meias verdades e mentiras brancas apertavam-na em nós cada vez mais cegos, mas não conseguia deter a enxurrada de palavras e emoções. Então, percebendo um brilho divertido nos olhos de Caio, ela ficou indignada. Não vamos nos esquecer de que você me beijou. Lembrou Cindy acusadora. É natural que uma mulher queira saber por que algo assim aconteceu? Eu não flertei com você para conseguir um bom relatório de avaliação. Que ideia mais ridícula. Agora, se não se importa, eu tenho um trabalho para fazer. Com isso, deixou a sala do chefe com toda a graça de uma elefante grávida. Bolas, entrara lá para fazer Caio entender, para aparar as arestas do relacionamento profissional entre ambos,
mas só conseguia aumentar a confusão e parecer ainda mais idiota do que antes. Apostaria um mês de salário como Caio não acreditara numa palavra sua. Soltou um suspiro ao fechar-se em sua sala. Não podia culpá-lo. Caio permanecia sentado à escrivaninha havia já mais tempo do que gostaria de admitir. Na verdade, apreciara a iniciativa de Cindy. Mal tinham trocado duas palavras depois da discussão do dia da apresentação, e ela não saíra de seus pensamentos desde então, desde que partilharam aquele beijo ardente. A mera lembrança do momento de paixão o inflamava de desejo, tanto que mal conseguia trabalhar, mal conseguia pensar. Cindy o procurara para fazerem as pazes, bem o sabia. Só não imaginara por que a ferroara, se bem que ela ficara ainda mais linda com as bochechas avermelhadas, sem falar nos sedutores olhos verdes faiscantes de raiva, os mesmos olhos que o perseguiam incessantemente em seus sonhos. Sacudindo a cabeça, tentou livrar-se de tais pensamentos. Não podia permitir que eles voassem da sua mente. Mas continuava sentado à mesa, tamborilando os dedos contra a lisa superfície de carvalho, cada vez mais envolvido no intrigante quebra-cabeça. O que significaria tudo aquilo que Cindy dissera? Ela declarara que a mudança no seu visual fora um presente das amigas e nada mais do que isso. Caio não pôde evitar um sorriso ao lembrar-se de como ela batera o pé feito criança, frustrada. Talvez a mudança no visual não tivesse uma explicação tão simples quanto ela queria impor. Não vamos nos esquecer de que você me beijou. Ele alargou o sorriso ao recordar o brilho acusador nos olhos de Esmeralda. Que mulher estonteante! Intrigara-o sobremaneira o comentário dela sobre ser natural uma mulher querer saber por que o homem a beijara. De fato, ele a beijara, e não se esqueceria disso tão cedo, por mais que tentasse. Aquele beijo invadia-lhe os sonhos noite após noite, torturando e agitando na cama solitária. Mais uma vez, cortou o pensamento. Não podia se dar ao luxo de cultivar devaneios assim. Simplesmente não era seguro, não após tudo o que ele passou. Ocupe-se, ordene a si mesmo, pense em outra coisa, qualquer coisa. Mesmo sabendo que tinha muito trabalho a fazer, vários telefonemas a dar, continuou lá, sentado, ponderando. Cindy fechou as mãos em torno da caneca fumegante e suspirou. Ai, estou tão confusa. Olivia pousou o biscoito de água e sal que estava mordiscando. Lamento. Há algo que possamos fazer? Cindy balançou a cabeça. Acho que não. A cada dia as coisas entre mim e Caio parecem mais estranhas. Patrícia apoiou-se na mesinha de copa. Pelo que nos contou, a situação me parecia mais tensa do que estranha. Outras amigas concordaram. Molly riu. Animem-se, garotas. Um pouco de tensão às vezes faz bem. Depende do que está causando a tensão. Por exemplo, a tensão causada pela raiva é ruim. Já a tensão causada pela atração sexual é muito boa. Moveu as sobrancelhas de modo sugestivo. Nesse caso, temos de descobrir a causa exata da tensão entre Cindy e Caio, concluiu Olivia. E eu pensando que aquela mudança de visual tinha pego de jeito, comentou Sofia. Ele a beijou? Cindy sentiu a pele quente à simples menção do beijo de Caio. Céus, passara meses sonhando com aquilo. E as amigas ficaram muito entusiasmadas quando lhes contaram o acontecido, mesmo assegurando que o beijo não significara nada. Nada mesmo. Talvez ela não devesse tê-lo enfrentado do jeito que enfrentou, considerou Rachel. Cindy notou como as amigas inclinavam-se para a frente ao discutir o problema como se formassem um time. Claro que apreciava tanta preocupação. Significava que gostavam dela. Apenas gostaria de participar. Bem, ela tem que fazer alguma coisa. Olivia tomou um gole de refrigerante pensativa. Caio não pode continuar pensando que ela considerou mesmo transferir-se. Não sei. Interferiu Molly. Às vezes é bom manter o homem inseguro. Rachel sorriu. Você e suas convicções. Posso saber desde quando é especialista no assunto? Molly ia responder, mas Sofia não deixou. Na minha opinião, Cindy deveria... Perdão, senhoras, cortou Cindy. É que estão falando de mim como se eu não estivesse aqui? Seguiram-se pedidos de desculpas. Bem, diga-nos o que acha que se passa na cabeça de Caio? Pediu Rachel a Cindy. De olhar fixo na caneca, Cindy ponderou. É isso que está me confundindo. Eu tinha certeza de que ele estava com raiva de mim, mas depois que invadi a sala dele para me explicar, ele ficou diferente. Dado o silêncio, Cindy fitou as amigas. Teria rido da expressão delas, ansiosas por detalhes, se não se sentisse tão miserável. Ele continua reservado comigo, explicou. Por isso eu acredito que ainda esteja zangado, mas...
Hesitou, acreditando que dava asas à sua imaginação. Mas o quê? Pressionou Rachel. Bem, eu sinto que ele olha para mim, revelou Cindy. Sinto os olhos dele sobre mim quando estamos na mesma sala. Sinto uma eletricidade forte. Balançou a cabeça, achando-se tola. Eu tenho certeza de que ele me olha, me estuda, só não sei por quê. Não sabe? Questionou Molly. É porque você agora tem muito mais para o que se olhar. Cindy sabia que a amiga falava da sua transformação visual. Após os dois perturbadores incidentes com o chefe, pensara em retomar a aparência antiga, as saias compridas, os óculos e alisar os cachos do cabelo, mas não fora adiante. Rachel foi sincera. Eu tenho que admitir que estou um tanto surpresa por vê-la ainda usando as roupas novas, a maquiagem e as lentes de contato. Quero dizer, como você e Kyle brigaram logo depois daquela apresentação, por que ela deveria desistir? Questionou Molly. Já tem 30 anos, não pode deixar um homem dizer como ela deve se vestir. Cindy só gostaria de ter a coragem de Molly. Sentindo-se culpada, confessou. Eu gostei do novo visual. Gostei de ser o objeto da atenção de Caio. Olivia tocou-lhe o pulso. Querida, fala como se houvesse algo errado em gostar do fato de Caio estar notando você. Fora exatamente por Kyle estar notando a que Cindy não retomara seu velho estilo. Perturbava-a muito imaginar que o chefe só se atraía por sua aparência física, mas as amigas não entenderiam tal inquietação. Por isso, nem tentaria explicar. Era melhor mudar de assunto. Eu posso ter interpretado tudo errado, considerou como se tivessem certeza do que dizia. Mas era inegável que o ar estalava sempre que ela e Kyle ficavam sozinhos na mesma sala. Tratava-se de uma sensação muito forte, só que tinha medo de nutrir a esperança de estar imaginando tudo. Talvez ele não me olhe com interesse, mas com raiva, completou. A tímida Patrícia opinou. Existe uma maneira de descobrir. Todas olharam para ela. Que tal aceitar jantar com um dos seus outros admiradores no escritório? Grande ideia, Patrícia, aprovou Molly. Ela tem razão, Cindy. Precisa provocar ciúme em Caio. Cindy foi tomada por uma sensação desconfortável. Não, não conseguiria fazer algo assim. Seria um comportamento parecido demais com o que testemunhara a vida toda. Além disso, já cometera o erro de testar Caio. Não sei se daria certo, disse às amigas. Detestava magoar seus sentimentos, mas não se envolveria em mais jogos imaturos. Tentou mudar de assunto outra vez. Sabem, há meses eu tento me aproximar de Caio. Eu fico imaginando se não aconteceu algo no passado dele, algo que o tornou desconfiado, incapaz de entregar o coração. Mas ele não é incapaz de confiar nas mulheres, afirmou Molly. Só está se fazendo de difícil. Os homens fazem coisas assim o tempo todo. Percebendo o embaraço de Cindy, Rachel mostrou-se solidária. Por falar em homens, já viram o funcionário novo? Aquele que entrega a correspondência? Tem olhos verdes ofuscantes, observou Patrícia. É uma gracinha, opinou Olivia. Se é, concordou Molly. Alto, moreno e bonito, perfeito para deixar Caio com ciúme. Cindy franziu o senho. Todas riram, percebendo que Molly a provocara e Cindy também riu. Alto, moreno e bonito? Preciso dar uma olhada nele. Ah, você não se interessaria em sair com Michael, Cindy? Opinou Sofia. Todas voltaram-se para a bela amiga loira. Ué, já sabe o nome dele, Sofia? Questionou Rachel. A moça empertigou-se cheia de si. Já trocamos algumas palavras quando ele passa por minha mesa distribuindo os envelopes. Como eu dizia, Cindy não se interessaria em sair com ele, ainda que só para provocar ciúme em Caio. Nenhuma mulher de respeito sairia com Michael. Baixando a voz, esclareceu. Ele trabalha no expediente, que futuro pode ter? Seria apenas um jantar, considerou Molly. Além disso, Cindy não teria nem que sair com o homem, teria só que ir. A frase morreu incompleta. Caio acabara de entrar na copa. Ciente do silêncio no recinto, Cindy entrou em pânico. Com o coração aos pulos e o pulso acelerado, era como se a temperatura ambiente subisse uns 10 graus. Caio foi direto à cafeteria e serviu-se de uma xícara. As mulheres continuavam mudas. Desesperada, Cindy olhou para as amigas, implorando que conversassem sobre amenidades. Se continuassem caladas, constrangidas, ficaria evidente que era dele que falavam quando foram interrompidas. Mas nos olhos de Rachel, Molly, Olivia, Patrícia e Sofia, havia apenas muito divertimento, como se elas fossem cair na gargalhada a qualquer instante. Elas viam quanto ela se embaraçava com a presença do chefe e divertiam-se com seu sofrimento. Olhou-as raivosa. Oi, Kyle. Cumprimentou Molly por fim. Oi, Molly.
Retribuiu ele e fez um movimento de cabeça para demais. Senhoras? Fixou o olhar em Cindy ao aproximar-se da mesa que elas ocupavam. Lá estava a corrente elétrica, as vibrações quentes que pareciam sugar todo o ar. Cindy imaginou se as amigas estariam sentindo também. Não tive a oportunidade de lhe falar hoje cedo, comentou Caio com Cindy. Ela sentiu os cabelos da nuca se arrepiarem sob o efeito do timbre da voz dele. Ele a fitava com tamanha intensidade que era como se fossem os únicos na copa. A reunião das 2 horas está de pé? Quis saber ele. Cindy confirmou. Consegui reservar um lugar no voo que você queria. Sua voz soava estranha aos seus próprios ouvidos e quis chutar a si mesma por não conseguir se controlar mais. E o hotel... O chefe ergueu a mão. É o seu horário de descanso, trataremos dos detalhes à tarde. Ela aqueceu. Mas a espivetada mole não perderia a oportunidade. Garotas, talvez Caio nos ajude a convencer Cindy. Cindy franziu o senho. Convencê-la de quê? O que a terrível Molly estaria aprontando? Para a surpresa e confusão de todas à mesa, Molly adotava uma expressão preocupada. É que entrou um funcionário novo aqui na corporação, lá embaixo. No expediente, esclareceu Sofia, cúmplice. Ele está interessado em Cindy e estamos tentando convencê-la a sair com ele. Completou Molly. Cindy estava desolada. Não queria fazer joguinhos para provocar ciúme em Caio. Não quer se juntar a nós, Caio? Convidou Patrícia. É um bom rapaz, não é, Olivia? De olhos arregalados, Cindy implorou à amiga que não participasse do esquema inconsequente de Molly, mas Olivia sorriu, a decisão tomada. Ele é uma graça, confirmou. Estavam todas contra ela. O olhar de Cindy caiu sobre Rachel. Não, Rachel não a atiraria aquelas lobas. Olhou-a suplicante, mas a traidora voltou-se para Caio. Cindy disse que não quer sair com o rapaz porque está fora de forma. Parece que já não se lembra mais como é que é o encontro. Estavam todas contra ela. Todas, incluindo Rachel. Não podia acreditar no que as amigas lhe faziam. Como encararia Caio novamente? Como se sairia daquela história? O pior era que seu martírio ainda não terminara. Sabe, Caio, é tudo culpa sua, acusou Molly. O quê? Desesperou-se Cindy. Ela não estaria tão destreinada se você não a obrigasse a fazer serão com tanta frequência. Patrícia cruzou os dedos, o retrato da inocência, e sugeriu. Você podia levar Cindy para jantar, Caio. Sabe, só de mentirinha, para ela praticar um pouco antes de aceitar o convite do novo funcionário. Um encontro de mentirinha? De onde Patrícia tirara tal ideia? Uma moça que parecia tão tímida e retraída? Era esperta como uma raposa. Mordiscando o lábio, Cindy desejou encolher, rolar para baixo da mesa e desaparecer. Podia imaginar como Caio estava constrangido. Na verdade sabia, pois também estava. Como o encararia na reunião das 2 horas? Talvez devesse tirar a tarde de folga, ou pedir transferência, ou fazer as malas e mudar-se para a Mongólia. Eu ficaria mais do que feliz em ajudar Cindy, declarou Caio. 3 segundos inteiros se passaram antes que Cindy compreendesse o que o chefe dissera. Aliás, eu posso levá-la para jantar hoje, completou ele. Não tinha percebido que tantos serões estavam atrapalhando a vida social da minha assistente. Às 7 horas está bem para você? Cindy quase ficou histérica ao notar que a pergunta se dirigira a ela. O que eu devo fazer? Contar toda a verdade? Revelar que nunca recebera convite algum de Mike? Que as amigas haviam inventado toda aquela história só para deixá-lo com ciúme? Céus, jamais conseguiria explicar tudo aquilo, jamais. Cindy respirou fundo, controlando-se o quanto pôde. Às 7 horas está bom para mim, respondeu por fim. Ótimo. Com isso, Caio despediu-se das moças e deixou a copa. Uau! Exclamou Molly. Foi melhor do que eu esperava. Olivia riu. Não teríamos nos saído melhor se tivéssemos ensaiado. Sugerir um encontro de mentira foi atacada de gênio, Patrícia, elogiou Rachel. Patrícia estava exultante. Cindy levantou-se e pegou a bolsa. Como puderam? Protestou. Como minhas amigas puderam fazer isso comigo? Cindy, acalme-se, pediu Sofia. Vocês mentiram, acusou Cindy. Mentiram para Caio. Mentimos, mas analise pelo lado bom, sugeriu Molly. Caio vai levá-la para jantar? Um encontro de mentira, observou Cindy. Um encontro de mentira baseado num monte de mentiras. Lançou um último olhar fulminante às amigas antes de sair. Não fique zangada conosco, pediu Rachel. Fizemos isso por você, lembrou Olivia. Pela porta entreaberta, Cindy ouviu o riso triunfante das amigas. Estava perturbada demais para festejar.
Não podia crer que elas o tivessem metido naquela enrascada, uma enrascada da qual teria de se safar sozinha. No corredor, chamou o elevador e aguardou. Como consertar aquela situação? Cogitou, o estômago pesado de apreensão. De repente, algo estranho surgiu, rodopiando em meio à escuridão. Algo leve, quase festivo. Levou quase toda a viagem de elevador até o quarto andar para descobrir o que era. Expectativa. Capítulo 5. Diante do closet, Cindy analisava um traje após o outro. Seria um encontro de mentira aquele com Caio, não obstante queria estar linda. Grunhiu frustrada. Nada que possuía lhe parecia adequado. Para começar, não tinha muitas roupas de noite. Para quê? Se vivia fazendo serão na corporação Belton. E as que tinha integravam seu antigo guarda-roupa, modelos fechados e sem graça. Deixou escapar outro grunhido. O que vestiria? Seu encontro com Caio na Copa às 2 horas da tarde não podia ter sido mais constrangedor. Ele até que não se abalara, mesmo forçado por suas amigas a convidá-la para jantar. Depois, ao procurá-lo em sua sala para discutirem os detalhes da viagem que ele faria à Califórnia, ele se mostrara profissional, como sempre, mas ela estivera uma pilha de nervos. Deixara sobre a mesa metade dos dados referentes aos planos de viagem e tivera que ir lá buscá-los. A seguir, não conseguira informar com precisão os horários e escalas dos voos pertinentes, mas fizera um ótimo planejamento, sem dúvida. Apenas nervosa ao extremo, encontrava dificuldade em expressar-se com coerência. Por fim, simplesmente estendera ao chefe a pasta com todas as planilhas, voos de conexão e reserva de hotel. Só lhe interessava sair daquela sala antes que ele tivesse a chance de desmarcar o encontro. Quase conseguiu. Já abrira a porta e lançara um sorrisinho por sobre o ombro quando Caio lembrou. Eu a pego às 7. O sorriso plastificou-se no rosto de Cindy, produto da ansiedade. Às 7 está ótimo. Conseguiu sussurrar. Ela já se voltara para a porta quando ele observou. Só preciso do endereço. Ah, Cindy sentiu-se tola, claro. A mesa dele anotou o endereço de seu apartamento num pedaço de papel. De fato, o chefe jamais a visitara em casa. Com tristeza, deu-se conta de que nunca vira aquele homem de quem tanto gostava fora do ambiente de trabalho. Ainda não viu o novo funcionário do expediente, comentou Caio, quando ela acabou de escrever. Esse que está interessado em você. Sem pensar, Cindy confessou. Nem eu. Ele franziu o senho. Ela engoliu em seco, certa de que arruinara tudo. Vai sair com um homem que nunca viu? Questionou Caio desaprovador. Era a oportunidade de Cindy de contar toda a verdade sórdida. No entanto, deixou-a escapar. Queria muito sair com Caio. Odiava as circunstâncias em torno do episódio, sentia-se mal com as mentiras, mas continuava querendo o encontro. Estava pedindo demais? Você ouviu as garotas comentando. Tartamudeou. Dizem que é muito bonito, é simpático. Deu de ombros, o sorriso plástico reluzente. Parece que gostou de mim. A essa altura, o seu nível de ansiedade já alcançava o teto. Precisava sair dali antes que explodisse, confessando tudo. Bem, até às 7. A própria mesa passou o resto do dia imersa em projeções de planilhas de custo, a fim de não pensar no que estava para fazer. Agora lá estava, procurando febrilmente algo decente e sedutor para usar naquele encontro. Por que fora tão teimosa na sala de Caio à tarde? Por que não contar a verdade quando tiver a oportunidade? Simplesmente porque não podia abrir mão daquele encontro. Reconheceu. Um encontro com o homem dos seus sonhos. Qualquer mulher mentiria, enganaria e roubaria por uma chance como essa. Pouco importava que fosse um encontro de mentira. No fundo do armário, encontrou um vestido de noite preto, decotado de mangas compridas, que era do tipo que nunca saía de moda. Somente a saia, alcançando-lhe os joelhos, podia ser mais curta, mas tinha certeza que podia resolver o problema. Vestiu o traje e foi buscar uma echarpe preta na cômoda. Tratava-se de uma comprida tira de seda diáfana, tão sensual ao toque que nem imaginara, ao ganhá-la das amigas no Natal, quando teria a oportunidade de usá-la. Agora, a peça revelava-se a solução perfeita para o seu problema. Com habilidade, dobrou alguns centímetros do vestido à altura da cintura e amarrou a echarpe preta ao redor. Pronto, de saia curta, agora podia exibir as pernas à vontade. Sentia-se como uma adolescente católica subindo a saia do uniforme do colégio. Com certeza, aqueles centímetros a mais de pele exposta lhe teriam rendido bons cascudos de uma freira rabugenta. Com um riso maroto, afofou os cachos dos cabelos e achegou-se ao espelho para retocar a maquiagem. Perfeita, concluiu. Ao menos o mais perfeita possível.
A campainha soou. Só podia ser Caio. A estonteante expectativa que lhe aquecera o estômago a tarde toda de repente tomou força, transmutando-se em espiral descontrolada. Os sapatos. Precisava de sapatos. Encarando o armário, encontrou um par de escarpins pretos novinho em folha, cujos saltos de 7,5 cm dariam devido destaque às suas pernas. Antes de calçá-los, lembrou-se de modelar as pernas com uma sedutora meia-calça. Estonteante, deslizou as mãos ao longo das pernas, com o único fim de alisá-la e ajustá-la. Não estava preparada para a onda de lembranças que arrebatou, quase engolindo-a. Quando pequena, Cindy observara a mãe executar aquele mesmo movimento dezenas, ou melhor, centenas de vezes, antes de sair para o encontro. Não é a mesma coisa, sussurrou ao quarto vazio, o medo pesando-lhe como chumbo no peito. De alguma forma. Ao afastar os cabelos dos olhos, o reflexo no espelho chamou-lhe a atenção. Analisou detidamente os cabelos curtos, o rosto maquiado, o vestido mais curto do que o normal. Tem certeza de que não é a mesma coisa? Questionou uma voz severa. Cindy queria desesperadamente negar, mas não estava certa de poder ser totalmente honesta. A campainha soou pela segunda vez, um pouco mais insistente. Afastando as dúvidas, Cindy afirmou. Eu quero fazer isso. Eu quero sair com Kyle. Sem refletir mais sobre o passado, pegou a pequena bolsa de noite e foi para a porta. A vela lançava uma luz romântica sobre a mesa. Cindy limpou os cantos da boca com o guardanapo e sorriu para Kyle. O jantar estava delicioso. Elogiou. Obrigada. Ela degustara um bom filé mignon com suave molho de manteiga acompanhado de legumes grelhados. De nada, retorquiu Caio. Só que ainda não terminamos, falta a sobremesa. Cindy levou a mão ao estômago. Eu acho que eu vou dispensar, mas não deixe de pedir a sua por minha causa. Ele sorriu, fazendo o coração dela disparar. A sensual tensão que os atormentava por dias a fio continuava presente ali no restaurante. Mas Cindy já se acostumava a ela. Na verdade, até já apreciava o acentuado estado de alerta que aquela tensão causava. Eu não sou muito chegada a doces, comentou Caio. Que tal um café? Ela assentiu. Café cairia muito bem. Enquanto o garçom recolhia os pratos e talheres, a conversa cessou e Cindy aproveitou para analisar o acompanhante. Caio estava lindo, num blazer escuro tipo jaquetão. Não era novidade vê-lo vestido formalmente, pois ele trabalhava de terno, permitindo-se afrouxar a gravata, despir o paletó e arregaçar as mangas da camisa somente após as 5 horas, quando iniciavam o serão. A essa altura do dia, seu queixo já revelava uma sombra de barba por fazer, o que o tornava ainda mais sexy. Claro que se barbeara antes de pegá-la no apartamento, pois tinha um rosto claro e lisinho. Mal continha o impulso de afagá-la. Sim, Caio estava tão bonito e elegante quanto Cindy. Ela não pôde evitar um sorriso. Gostava da ideia de que ele se esforçara em apresentar-se bem para ela. Após tomar um gole do café, ele comentou. Engraçado, durante todo o jantar só falamos de trabalho. Sobre o Castelo Encantado, sobre a minha viagem à Califórnia, sobre os planos da reforma para os hotéis mais antigos. Caio fitou-a por alguns segundos antes de completar. Se, ou melhor, quando sair com o rapaz do expediente, terá que falar mais sobre você. A conversa deve ser mais pessoal, você sabe. Com isso, ele emitiu um riso do fundo do peito, um som que Cindy achava sedutor. Adoraria espalmar a mão sobre o coração dele e sentir a vibração daquele riso, mas não se tratava de algo que aconteceria em breve. E não aconteceria nunca se Caio descobrisse as mentiras com que ela e as amigas o haviam enredado. Qual é a graça? Indagou Cindy. Os olhos castanho escuros dele cintilaram. Nenhuma. Eu acho que peculiar é a palavra mais adequada. Ela sorriu. Qual foi a coisa peculiar que o fez rir, então? Ele umedeceu os lábios no movimento que Cindy achou extremamente sensual. A lembrança do beijo que trocara na sala de conferências aqueceu-lhe o sangue ainda mais. Fora um beijo rápido, rápido demais. Imaginava como seria dispor de muito tempo para sentir aqueles lábios nos seus. Tempo para experimentá-lo, tempo para... Todo esse tempo em que trabalhamos juntos, nunca conversamos sobre nós mesmos. Observou Caio. Eu não sei nada a seu respeito, não sei onde nasceu, onde cresceu, que escola frequentou, nada. Ele passou o dedo na lateral da xícara de café e o clima se alterou, tornou-se tenso, como um elástico ou tira de borracha esticado ao máximo. Eu também não sei nada sobre você, retrucou Cindy. Ela mesma se surpreendeu com o tom sensual da sua voz.
Teria Caio notado? Ele estendeu a mão e afagou as costas de Cindy, demorando-se a acariciar-lhe a nuca. Por que não fala primeiro de você? Depois eu falo de mim, concorda? Cindy sorriu. Está bem. Entre um gole de café e outro, ela contou que nascera em Nova York, mas criara-se em várias cidades grandes por todo o mundo, incluindo Londres, Paris, Houston, Los Angeles, Montreal. Na adolescência, morara em Melbourne, Austrália, durante 1 ano e meio. Tal vida itinerante a obrigara a frequentar as escolas dos lugares em que se encontrava. Caio ouvia fascinado a exemplo de todos que tomavam conhecimento daquilo que consideravam uma vida diferente e interessante. O que Cindy nunca revelava, e não contaria a Caio tampouco, era que odiara ter sido criada assim. Crescera sem o sentido de permanência, sem saber onde estaria no mês seguinte, sempre pronta para pegar as malas e partir. O estilo de vida nômade afetava as pessoas diferentemente, dependendo da sua personalidade. Os extrovertidos faziam amigos ao longo do caminho. Já os introvertidos nunca tinham tempo para conhecer ninguém. Cindy enquadrava-se na última categoria. Tímida, as mudanças frequentes a tornavam uma solitária. Sempre que arranjava 1 ou 2 amiguinhos, partia para o outro lado do mundo. Não vivera uma adolescência excitante, em sua opinião, principalmente no que se referia aos homens. Todos aqueles homens, e nenhum deles era seu pai. Mas não entraria em detalhes com Caio. Chega de falar de mim agora, decretou. Agora, fale de você. A essa altura, uma pequena banda começou a tocar músicas românticas e vários casais se dirigiram à pista central. Vamos dançar? Convidou Caio, levantando-se e estendendo a mão. Cindy levantou-se, mas foi tomada pelo pânico. Não pense que vai escapar do trato. Ralhou tentando disfarçar. Eu cumpri a minha parte e vai ter que cumprir a sua. Sabia que despejava palavras desconexas, mas não podia evitar. A simples ideia de estar nos braços de Caio ao som daquela música suave provocava-lhe um nervosismo tremendo. Ele riu, e ela desejou novamente espalmar a mão contra aquele peito forte, mas conteve-se. Eu não estou tentando escapar, ele garantiu. Podemos dançar e conversar ao mesmo tempo, não? O sorriso dele tinha charme suficiente para atrair as estrelas do céu e seu olhar era pura luz. Não tem segredo, é como andar e mascar chiclete ao mesmo tempo, comparou Caio. Baixando a voz, ele desafiou. Tenho certeza de que consegue fazer isso. Uma aura de mistério e sensualidade os envolvia. Faz tempo que eu não danço, mas eu nunca pisei no pé de ninguém. Retrucou Cindy, sem acreditar que podia flertar tão sutilmente, o olhar velado entre os cílios. Vamos lá? Ela sentia a mão quente dele à base das costas, o ombro musculoso sobre a ponta dos seus dedos, a outra mão segurando a dela com firmeza. A melodia era como algo físico, um manto envolvendo-os, separando-os de tudo e de todos naquele ambiente. Kyle mantinha o queixo junto à sua têmpora. De olhos fechados, ela enchia os pulmões com a essência campestre da água de colônia masculina. Se existia um paraíso, encontrava-se nele. Nos braços de Caio, seus corpos tão próximos, suas coxas roçando-se ao embalo dos acordes espaçados, sentia as emoções entrando em caos. Viera a apreciar as sensações eufóricas que a dominavam sempre que estava com Caio, mas tê-lo assim tão próximo, sentir os músculos do seu ombro e peito sobre o blazer, ultrapassava toda a expectativa que acalentara. De repente, a ponta de seu sapato foi parar debaixo da sola dele. Por sorte, estavam abraçados e, se Caio não a tivesse segurado com firmeza, ela teria caído de joelhos. Desculpe-me, murmurou Cindy, terrivelmente embaraçada. Não foi nada, replicou Caio só para ela ouvir. Eu disse que eu nunca pisei no pé de ninguém, mas eu acabei de enfiar meu sapato debaixo do seu. Relaxe, recomendou ele. Viemos aqui para nos divertir. Cindy queria aproveitar o momento. Sim, queria perder-se nos braços de Caio, na essência dele, só que não conseguia. Seriam as mentiras impedindo-a de se divertir? Ansiosa ao extremo, deixou escapar uma risada nervosa, ao mesmo tempo que colocava a ponta do sapato de novo sobre o sapato dele. Parece que não vai mesmo dar certo, lamentou Cindy, humilhada. Vamos nos sentar? Você só precisa praticar um pouco, confortou Caio. Com isso, ele a conduziu para fora da pista de dança. Vamos embora daqui, decidiu ele, pagando a conta. Num minuto, Cindy acomodava-se no banco do carro esporte verde claro de Caio. Aonde vamos? Quis saber. Para o seu apartamento, se estiver bem para você. Ela regalou os olhos na penumbra. Ao apartamento dela?
E ficariam lá juntos, só os dois? Tomando o silêncio como reticência, Caio tentou consertar. Bem, podemos ir a. Não, não, apressou-se Cindy. Podemos ir para o meu apartamento? Não me importo nem um pouco. Por que se importaria em ter o paraíso melhor a cada instante? A sensação inebriante voltou a se manifestar em seu estômago. Estariam mudando os sentimentos de Caio por ela? Havia chance de o relacionamento entre eles transformar-se em algo além da aliança profissional que tinham na corporação Barrington? É que você parecia tão nervosa, justificou Caio. Ele referia-se a quando dançaram na pista de dança do restaurante. Eu achei que seria melhor treinarmos num lugar mais reservado, prosseguia ele, sem estranhos observando. Cindy sentiu que ele sorria. De modo que não se constrange ao tropeçar nos seus pés, completou Caio mal contendo o riso. Ou nos meus. Cindy sentiu o entusiasmo arrefecer como o legume de uma semana. Caio não queria ficar a sós com ela, apenas tentava deixá-la à vontade naquele encontro de mentira que estavam tendo. A expressão de mentira parecia-lhe mais contundente agora do que durante a tarde. Caio não queria que ela se sentisse humilhada por não acertar os passos de dança. Bolas! Como pudera imaginar ainda que por um segundo que Caio desejava ficar a sós com ela. A decepção envolveu-a como uma nuvem escura. De lábios contraídos, apreciou a paisagem da cidade pela janela. Estava zangada consigo mesma. No entanto, a culpa era só sua. Deixara-se levar pelas esperanças e pensar que era resguardada contra esse tipo de desilusão. Nasci e me criei em Fênix, revelou Caio na penumbra do carro. Meu bisavô chegou ao Arizona no início do século recém-casado para trabalhar como operário na construção da empresa Theodore Roosevelt. Ele e a minha avó estabeleceram-se em Fênix e a família continuou por aqui, até hoje. Cindy quase morreu de inveja. A família de Kyle estava enraizada no mesmo lugar havia 4 gerações. Ela não conhecera sequer seu pai, quanto mais os avós e bisavós. Sua família consistia em sua mãe apenas, e fazia um ano que não se viam. Meus pais eram da década de 70. Cultivavam as ideias de paz e amor da época. Evidenciava-se na voz de Caio seu amor pelo pai e pela mãe. Criaram-me livre para ser eu mesmo, nunca me pressionaram em relação a nada. Olhou-a sorridente. Agora, aos 34 anos, eu reconheço que esse estilo de criação tem seus poréns. Cindy já se esquecera da própria decepção envolvida nas reminiscências de Caio. O que quer dizer? Ele deu de ombros e concentrou-se na estrada à frente. O que eles chamam de liberdade, eu entendo agora como falta de orientação muito necessária. Os filhos precisam trocar ideias com os pais a fim de decidir o que quer fazer, o que estudar, que objetivo estabelecer na vida. Eu passei vários semestres vagando de um curso para o outro na faculdade, sem saber que carreira abraçar. Eu não tinha meta, não tinha objetivo. Tudo que eu sabia era que meu pai e minha mãe me amavam e me apoiariam em qualquer decisão que eu tomasse. Só que a atitude deles de lavar as mãos me prejudicou muito. Cindy teria adorado pais afetuosos assim, pois sempre fora ignorada pela mãe. Aparentemente, Caio não imaginava a criança de sorte que ele fora. Montei uma empresa com um amigo ao me formar. Continuava ele, em Atlanta. Fomos bem por 2 anos até que um incidente pôs fim à sociedade. Foi uma pausa breve, mas Cindy notou-a. Caio suspirou sob o escrutínio de Cindy. Ela sentia que ele carregava algum fardo pesado, mas aquele não era o momento de investigar. Em seguida, arranjei um emprego na corporação Barrington no Hotel Atlanta. 2 anos depois surgiu a oportunidade de uma transferência para Atlanta e percebi o quanto sentia falta de casa. Aceitei um novo cargo, cheguei a vice-presidente de novos produtos e vivo feliz desde então. Caio riu, a seriedade de pouco antes ao recordar o rompimento da sociedade dissolvendo-se como névoa sob o sol do deserto de Sonora. Fênix é o meu lar, concluiu. Eu sou mais feliz aqui do que em qualquer outro lugar que já conheci. Eu não sei por que desperdicei tanto tempo buscando sucesso e satisfação longe daqui. Caio estacionou numa vaga da garagem no edifício residencial e desligou o carro. Cindy ponderava sobre a afirmação dele. Fênix é o meu lar. Lar, eis o que Cindy sempre procurara. No momento, tentava fazer de Fênix o lar permanente pelo qual ansiava. Já estivera em todos os cantos do mundo e sentia como se tivesse deixado um pedacinho de si mesma em cada lugar que já habitara. Ao mesmo tempo,
Tentava desesperadamente preencher o espaço vazio que sentia no íntimo, decorando o apartamento, confraternizando com as colegas na corporação, dedicando-se ao trabalho e sonhando com Caio se apaixonando por ela. No entanto, o ermo vazio em seu interior oprimia. Sim, adoraria ter tido pais amorosos como os de Caio, e ansiava por um lar, por sentir que pertencia a um lugar, assim como Caio pertencia àquela bela cidade do deserto. Cindy jamais poderia contar com o apoio da sua mãe, bem o sabia, mas talvez algum dia conseguisse fazer de Fênix um lar de verdade. Talvez, algum dia.